Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Hoje aqui mais um episódio super especial, é Gestão na Veia. Estamos com uma convidada, ela é palestrante, ela é empresária. Ela é ex-competidora. Exatamente. Atleta, né? Ale Grimaldi. Tudo bom, Ale? Tudo bem, já me meti, né? Porra, Tá certo, já me O meti suspense logo. acabou. Prazerzão ter você aqui com a gente, Ale. Obrigado, Ale veio do Rio hoje compartilhar com a gente um pouco de conhecimento, de gestão, né? Trajetória. Muito obrigado pela participação, gente. muito legal. Hoje a gente vai Obrigada poder... pelo convite, né? E assim, legal porque é um podcast diferente, né? Exato. Porque os podcasts que eu vou só falar, que eu tomo de bomba, que eu tomo de não sei o que eu faço o Isso quê. aí. E hoje uma pegada diferente, talvez uma lei que muita gente não conheça. Exato. A gente vai Então- falar um pouquinho, né? Porque faz ainda parte da sua vida, Sim. né? Você é referência de mulher aí do fisiculturismo. Então, a gente vai abordar também, mas vamos Show. entrar numa parte da lei que talvez muitos não conhecem. conheçam, isso aí. Então, vamos embora? Bora. Vambora. Então, vamos começar pra gente estrear aí. Como foi a sua jornada, né? O início da sua jornada no fisiculturismo? Conta pra gente um pouquinho. Cara, então, eu comecei... A minha família é uma família muito ligada ao esporte, né? Os meus pais praticavam atividade física, né? Eram desportistas. E lá a gente, com 6 meses... Nasceu, tinha 6 meses de vida, já ia fazer alguma coisa. Então, já ia pra natação, já tinha um contato com o esporte. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, eu comecei a fazer remo. Eu já tinha feito várias coisas. Handball, natação, judô. Eu comecei a fazer remo porque o meu pai já tinha sido remador. E aí eu comecei a remar, eu morava em Niterói na época, com a minha mãe, meus pais eram separados. Eu comecei a fazer remo lá em Icaraí, num clube chamado Regata Icaraí. E o meu treinador, quando eu já tinha uns 13 anos, mais ou menos, eu já estava competindo no remo, né? E aí ele falou, você precisa... Isso foi em 1984, tá? Ele falou assim pra mim, você precisa fazer musculação pra melhorar a tua performance no remo. Então o cara já era um cara visionário, porque ninguém tinha ainda essa noção de que a musculação era um esporte de base, de suporte pra outros desportos, sabe? Quando você começou, né? E aí ele falou, você precisa fazer musculação pra melhorar a tua performance e tal. E aí eu fui numa academia, quando eu entrei nessa academia, tava lá o seu Anastácio Belém, que era um fisiculturista da época, já tinha uns 58 anos mais ou menos. Então com aquele rosto de 58 anos e um shape foda. E aí eu falei, gente, eu quero ficar velha assim. Então, eu com 14 anos, tinha 13 para 14 anos, eu olhei pra ele e eu nunca quis... Eu não tinha nem ideia do que era competir. Eu só queria ficar velha daquele jeito igual a ele, porque pra mim ele era um senhor, né? Mas é uma menina de 13 anos, mas um shape, assim, muito incrível. E ali eu escolhi essa vida. E ali eu comecei na musculação e ele me ensinou tudo que eu sei até hoje, que eu fiz faculdade de educação física, mas eu não aprendi nada de fisiculturismo com a educação física, e o que eu aprendi foi realmente com ele. E a competição, ela só veio em 2012. Então eu comecei a treinar em 1984, carregando marmita, fazendo dieta, treinando como fisiculturista. E só fui competir em 2012 porque não era o meu objetivo, a competição. Caraca, então você ficou de 84 até... 28 anos. Nossa. Sem nunca ter usado um hormônio, sem nada. Só no treino, na dieta e no ódio. E aí, eu já tinha uma estrutura, assim, eu já tinha uma estrutura, era marombeira, né? Uma estrutura de marombeira, musculosa e tal. E aí, quando eu fui competir em 2012, eu já tava com 41 anos. Criaram a minha categoria, o Amas Physique. Aí, que ela não existia, só existia as bodybuilders na minha época. E aí eu pensava, não, cara, eu não quero porque eu não quero hormonizar, eu não quero tomar hormônio. Ele não deixava também. Ele sempre me ensinava, cara, shape se constrói com treino, dieta e tempo. Não é no hormônio. E aí eu fui, e eu tinha muito medo, preconceito. Eu achava que o hormônio era um atalho, então eu achava que era uma sabotagem tomar hormônio. Ele não é um atalho, né? Mas eu tinha esse pensamento. E aí, em 2012, eu comecei a competir, porque eu tinha um amigo pentelho que ficava sem competir. Eu falei, tá bom, vou ver qual é, criar a categoria. Tentei competir o primeiro ano sem nenhum hormônio, sem nada, mas não dá, porque o hormônio ele não é para construir o físico, ele é para manter o físico quando você tá numa dieta muito restritiva. Porque a gente entra numa dieta, tipo, eu comia tilápia com abobrinha 20 semanas em todas as refeições.
É uma dieta muito, muito restritiva. Pra mim, não é todo mundo que vai fazer isso. Cada um é um, Sim. tá? Isso eu. E aí eu perdi a gordura, perdi a água e perdi a densidade muscular. Você não Ficava conseguia. flat, a musculatura esvaziava. E o fisiculturista, ele tem que estar como no palco? Com a musculatura cheia e seco, com a pele colada. Então eu entrava seca, né? O primeiro ano eu tentei subir sem hormônio, eu entrava seca e flat, que a gente chama, vazia. E aí eu comecei a estudar, caí numas ciladas de gente que me indicou, não, toma isso, toma aquilo, e caí deu umas merdas, e eu comecei a estudar, e aí eu vi o que eu deveria usar pra manter aquela minha densidade, o mínimo possível. Fiz uso durante 8 anos dos hormônios, enquanto eu competia. De 12 até 20. É. 2020. Até 2020. E, na verdade, de 2012, eu tentei subir umas 4 competições sem nada e não dava certo. Aí, no final de 2012, eu comecei a usar. 2020, com a pandemia, eu estava me preparando para... Eu já tinha pego o Pro, né, o Procard, que é o cartão profissional, né? Quando você pega o Procard, você tem chances de subir num Mr. Olímpia. Você tem que ganhar um show internacional que dê vaga para o Mr. Olímpia. E eu ia estrear no show do Arizona, que é um show legal, que era só de mulheres. Com a pandemia, eles mudaram o show de lugar, passou a ser em Las Vegas, uma confusão. Quando eu ia, já estava preparado, eu ia embarcar. A Polícia Federal não me deixou embarcar porque o Trump decretou a quarentena. Nossa. Ou no México ou na República Dominicana. E você precisava de 14 dias. Então, não tinha, faltava uma semana para competição. Eu não tinha, então, enfim, não subi. E isso me fez repensar sobre muitas coisas. E uma das coisas que aconteceu é que o que eu sempre falo para as pessoas isso, o uso do hormônio ele é muito danoso para a mulher, principalmente para a aparência da mulher. Então a pele fica destruída, você fica extremamente envelhecida, enfim. E eu fiz uma selfie lá na loja, assim, minha, e vi meu rosto e falei, cara, eu não quero ser assim mais. E aí eu optei em parar de competir para parar de usar o hormônio. Aí você Parei de usar em 2020 e aí eu já fazia conteúdo na internet, mas não era hypada. Sim. Né? Eu fui hypar muito tempo depois, foi só em 2023, mas eu já comecei a fazer um conteúdo conscientizando as pessoas, não para que elas não usassem, mas para que elas soubessem os riscos e as consequências para quando elas fizessem a escolha, fazerem uma escolha consciente. Sim. Porque hoje as pessoas escolhem sem saber o que está esperando elas lá na frente. Então, se você sabe, tem o conhecimento e você escolhe, beleza, por sua conta e risco. O problema é que a maioria não sabe. E aí eu comecei a mostrar, botar a cara na internet e falar, ó, acontece isso, pode acontecer aquilo. E poucos fazem isso, tá? Sim, é porque os que não fazem é porque também não sabem. A falta de informação, ela não é só do leigo. Muita gente que está dentro do esporte não tem a menor noção do que está escolhendo. Segue o que o coach diz, o que o médico charlatão diz. A pessoa fala assim, mas eu faço com o médico. Não muda nada. O colateral do hormônio, o efeito que o hormônio vai ter no teu corpo, o colateral que ele vai ter, não tem a ver se você está fazendo com um médico ou não. Tem a ver o seguinte, o médico pode fazer com que você... Um médico sério pode fazer com que você use a menor dose possível, né? E pode minimizar os colaterais na questão de não é evitar que eles aconteçam, que quando aconteçam, ele intervém, né? Para poder sanar ou tentar minimizar o que está acontecendo. Mas eu sempre falo, as pessoas acham que o colateral do hormônio vem com a quantidade do hormônio. Não é. O colateral ele não é dose dependente, como um monte de gente fala. Depende do quanto você é responsivo àquele hormônio. Então tem gente que vai se ferrar com uma dose pequenininha e tem gente que não vai se ferrar com uma dose enorme. Entendi. Depende do como teu organismo responde àquela substância. Como é que você vai saber disso? Não vai. Você não tem como saber. Então você só vai saber usando. E aí? Vai pagar o preço? Vai pagar o preço, verdade. Né? Quando você é atleta, é uma coisa, você tem metas. O atleta, ele não tá nem aí. Tem atleta que não tá nem aí se vai morrer, se vai... Não tá. E quando você é uma pessoa comum,
uma pessoa que só quer um shape, será que você precisa do hormônio? Vale a pena? Exatamente. Vale a pena? Será? Então, eu sempre falo isso, a gente sempre tem que botar o custo-benefício. O custo é pequeno perto do benefício, então, por isso você tem que ter o conhecimento. Verdade. O que eu vejo hoje é o quê? As pessoas, elas querem pra ontem. Eu quero entrar na academia, eu quero ter um corpo assim, com um mês, o que a pessoa vem... Tem pessoas que é 10 anos. Até mais. Até mais. Pessoa com 40 anos, custo- tá 40 anos fazendo merda. Exatamente. Ela quer em um mês resolver. Ela quer em um mês. Então, assim, o corpo, né, o shape, é uma construção, sabe? É anos. É um trabalhinho ali de formiguinha que você vai... E é um trabalho que tem que ser consistente. Exatamente. O que vai te dar o resultado é a consistência com a qual você faz. Então, por exemplo, a pessoa faz dieta assim, começa a dieta e para, começa a dieta, mas eu só vou comer um negocinho aqui fora. Um negocinho fora não é dieta. Sabe? E aí a pessoa fala, eu não consigo. Não é. As pessoas, eu acho que essa questão do imediatismo não é só no shape. Sim, é em As tudo, pessoas hoje, elas querem. Então, a modernidade, a internet trouxe uma falsa impressão de que tudo você pode conseguir com rapidez. Então, por exemplo, eu sou de uma época que não tinha internet. Não tinha. Para comprar alguma coisa, tinha que pegar o ônibus, ir pro centro da cidade, procurar coisa, sabe? Não tinha o celular, não tinha nada. Então, assim, essa coisa da internet, você procura coisa, você consegue comprar, clicou, comprou, Ctrl-C, Ctrl-V. A facilidade, Essa né? facilidade hoje, o ChatGPT, as pessoas fazem monografia, fazem então, essa facilidade... Não pensam mais, né? As não pessoas pensam. hoje em dia não pensam Só que mais. tem coisas que não tem esse imediatismo. Sim. Então, você quer ver uma outra coisa? As pessoas querem ganhar dinheiro sem trabalhar. Né? As pessoas querem ficar ricas sem trabalhar. As pessoas querem ter shape sem treinar. As pessoas querem emagrecer sem fazer dieta. Então, isso é um resquício da modernidade. Então, isso é uma coisa que... E tem uma geração que nasceu já com essas facilidades. Porque a minha geração, né? Eu tenho 53, eu sou de 1971. Ah? Eu vou fazer 54. Mentira. Juro. Gente, Eu faço 50... eu vou falar igual você falou com o seu professor. Quando eu quero ficar envelhecer assim. Então, Sério? o meu objetivo era chegar aos 50 foda. Eu passei dos 50 melhor do que eu achei que eu conseguiria. Então, eu sou de uma época, eu nasci em 1971. Na década de 80 foi a minha adolescência. A gente não tinha essas facilidades. Só que a minha geração, ela conseguiu se adaptar às modernidades. Então, a gente tem o que a gente trouxe lá de trás, que é Enraizado, né? a dureza de conseguir as coisas, a luta que você tinha que ter, e a modernidade. Então, a gente entende a dificuldade, né, sobrepõe essa dificuldade e a gente consegue usar a internet, a facilidade, como uma ferramenta. Mas, então, eu acho que a minha geração foi a última que conseguiu fazer isso, assim, cara. Com essa maestria, sabe? Eu me sinto muito privilegiada. Então, é isso. E aí, a galera acha que o hormônio, ele vai ser um atalho. Outros acham que ele vai substituir o que você não faz bem. Eu não faço dieta, vou tomar o hormônio. Eu não treino direito, vou tomar o hormônio. O que essas pessoas que têm esses 3 tipos de pensamento, o que acontece com elas? Elas não têm o shape e provavelmente ficam com algum colateral. E aí elas descobrem da pior maneira, porque já dizia minha avó, você tem 2 maneiras de aprender, me ouvindo ou se fudendo. E aí as pessoas vão no se fudendo. Verdade. É isso que acontece. Verdade. A grande maioria, né? Claro, você tem Sim. muita facilidade. A geração de hoje, ela tá muito complicada. A internet a minha vem de irmã, facilidade também, né? A minha irmã mais nova tem 16 anos. Nossa, gente. É uma Deus, geração eu olho complicada, assim, porque é uma geração que parece taça de cristal, né? Você não pode, não estão preparados para nada. Por quê? Porque é tudo muito fácil. Então eles não estão preparados para frustração. Cara, eu falo sempre assim, eu sou de uma época que o bullying vinha em casa. Minha mãe já fazia bullying com a gente. Então a gente, tipo assim, era normal, não tinha essa frescurada que tem hoje, sabe? E
E isso fez com que a gente ficasse forte. Então, por exemplo, hoje muita gente fala assim, Alê, como é que você aguenta os haters? Eu falei, eu não aguento, eu quero que eles se fodam. Porque, gente, eu sou de 1980, de 1971. Eu passei a adolescência sofrendo bullying. E não era bullying, era zoeira que a gente chamava. E era pesado, Você acha né? que um hater vai ter algum poder sobre mim? Eu vou lá e zoo ele também. Aí, normalmente, é o hater que sai fora. E já teve algum, assim, que você pode Não, falar? tem vários. Ah. Hater, tem vários. Uma vez Nossa, essa foi maravilhosa. Eu tava falando sobre alguma coisa de hormônio, porque a minha voz é um dos colaterais do hormônio, que é a virilização, te traz coisas pra mulher, que mesmo quando ela para de usar hormônio, ela vai levar pro resto da vida. Então, minha voz, ser grave sempre foi. Você conhece, minha irmã tem a mesma voz, a minha mãe, só que a rouquidão, o hormônio provocou a rouquidão. E isso eu vou levar pro resto da minha vida. Então tem muita gente na internet, ninguém fala que a Ana Carolina tomou bomba. Sim. E a voz dela é grave. É grave. Só que ela não tem shape. Se tu tem shape e tem voz grave, aí já fala... É ótimo isso. Pelo menos tá com shape, né? Quando fala E aí, cara, tem muito isso de ficar em minha voz. Derby, Marlboro... Não, aí o cara sempre fala... Derby. Eu falei, errou, Marlboro vermelho. Eu usou. Aí a menina virou e falou assim... Moça, com 2 S's. Moça, mas que voz é essa? KKKK. Eu falei... Tudo bem, mas moça é com cedilha. Estuda pra não passar vergonha. Aí ela... Você devia ser mais humilde, está me corrigindo. Eu falei... Aí eu falei assim... Meu amor, mas eu tô... Aí ela falou, você devia ter mais empatia. Eu falei, eu tenho. Eu tô te ajudando a ser menos burra. Não é mim. Aí ela saiu fora. Então, assim, é esse tipo... Então, a pessoa que perde tempo pra te fazer hater contigo na internet... Gente, a gente que tá com tempo, né? Se tá com tempo, não tá fazendo outras coisas produtivas. Não, e aí eu gosto, eu uso, falam direto. O cara fala assim, é homem ou mulher? Aí eu falei, mulher com pau. Aí eu falei assim, tá querendo me dar? Aí eu falo 17 centímetros. Porque eu não ligo, cara. Sabe, assim. São coisas de muita... Tela já processar. Nossa, E aí é isso, eu não ligo. Que legal. E Ale, como é que foi essa transição de atleta pra empresária? Foi ao mesmo tempo, né? Na verdade, assim, eu sou da educação física, eu sou formada em educação física. E eu era personal trainer. Certo. Eu comecei a competir em 2012, continuei dando personal e tal. A loja veio... Eu não queria ser dona de nada. Nunca quis. Sério? Sempre achei que eu não tinha esse perfil. Nossa, você tem total. Então, a gente descobre... A vida faz a gente descobrir as coisas, às vezes, na porrada, né? Eu nunca quis ser dona de nada, porque eu chegava lá para personal, cara, quem paga a luz da academia, o ar-condicionado, foda-se, não sou eu. Então eu chegava lá, dava minha aula, ia embora e relax. Quando foi em 2017, eu tinha um relacionamento. A minha irmã é formada em biomedicina, né? E a minha irmã não conseguia emprego e estava trabalhando numa loja de suplemento que explorava ela pra caramba. Surreal, assim. E a minha irmã é nossa, inteligentíssima. E eu tava num relacionamento de um vagaba raiz, né? Que não queria trabalhar. Aí eu pensei o seguinte, eu ganhei um dinheiro que eu achava que era dinheiro, né? Hoje eu ganhei numa ação lá, que eu tava na justiça há muito tempo, 150 mil. Hoje uma prateleira da minha loja tem 150 mil. A sua loja é super foda. completa. Eu achava que era dinheiro, né? Tipo, vou montar uma loja de suplemento. Aí eu peguei uma sala, lá onde eu tenho a loja, é um prédio comercial que tem várias salas. Peguei uma sala no terceiro andar, que é o último andar. Você era lá em cima? No terceiro andar, que é o último andar e o elevador sempre quebrado, ou seja, ninguém vai subir, né? Peguei uma loja lá e peguei uma sala lá e montei uma loja. Botei uma estrutura de loja, cara, tinha 20 metros quadrados, deu uns produtinhos assim meio espalhados e continuei dando personal. Era pra minha irmã e pro meu ex, um dos meus ex, né, que são vários. Trabalhar. Mas ele era vagabundo raiz, né? Ele chegava lá com a marmita, comia, descia, dormia no carro, depois subia e ia embora. E aí minha irmã começou a ficar sozinha. E aí eu falei, cara, era o único dinheiro que eu tinha. Não, eu vou fazer... Isso tem que dar certo. E se eu disser, isso tem que dar certo, sai da minha frente, velho, porque vai dar certo.
E aí eu já tava meio de saco cheio da personal, eu tava na educação física há 25 anos já. Eu falei, quer saber? Eu vou assumir isso. Comecei a trabalhar na loja, e aí eu já comecei a pensar o seguinte, o elevador de lá toda vez quebrava, só tinha um elevador. As pessoas já tinham preguiça de subir. O elevador quebrado, ninguém ia subir de escada. Aí eu falei, gente, e quando chegava a mercadoria? Nossa. Às vezes com o elevador quebrado, 20, 30 caixas. E o Vagabundão Raiz ajudava? Não, nem tava mais lá, assim, começou a querer fazer YouTube. Ah, tá. Eu vou ficar em casa que eu vou fazer YouTube. E aí eu falei, cara, quer saber? Eu preciso procurar uma loja. Comecei a procurar nas redondezas uma loja, comecei e não gostava de nada. Entrava e falava, não, cara, não é aqui, não é aqui, não é aqui. E um dia, entrando na própria galeria, né, pra subir lá pra salinha, a loja que fica à direita era uma loja de roupa de criança, eu vi as meninas botando tudo em caixa. A imobiliária que alugava a sala pra mim, ficava ali dentro também da galeria. Eu olhei, a menina tava na porta, eu falei, essa loja tá com vocês? Ela tá. Eu falei, é minha. Não perguntei nem o preço. Cara, sinistro. Eu falei, é minha. Aí ela falou, tá bom. Era tipo carnaval, sabe? Era tipo quinta-feira, véspera de carnaval. Eles tiraram tudo. Aí eu falei pra ela, quando eu posso entrar? Ela, quarta-feira. Quarta-feira de cinza, eu desci tudo com a minha irmã. E a gente arrumou tudo na lojinha. Aí, então eu saí de uma sala de 20 metros quadrados para uma loja de uns 32 metros quadrados. Arrumamos as gôndolas como dava e tal. E eu falei, e agora, quanto é o aluguel? Agora eu sabe. Porque ela nem tinha feito contrato ainda. Aí ela me mandou o contrato, o aluguel era o dobro. Nossa. Era tudo o dobro. O condomínio era a mesma coisa, porque lá o condomínio é caríssimo, o condomínio lá, o aluguel era o dobro. Eu falei, foda-se, eu vou peitar isso e vai dar certo. E aí, cara, isso foi em 2000, eu inaugurei a sala em janeiro de 2018. Eu abri a empresa em dezembro de 2017, inaugurei a salinha em janeiro de 2018, isso foi em março de 2019. Tinha um ano que eu desci. Veio a pandemia. A pandemia quebrou muita gente. Mano, pensa, eu desci, eu peguei um lugar que era o dobro, 1000 coisas pra resolver, e aí veio a pandemia. Aí eu falei assim, não, vambora. Eu, como tenho como meu quinaia de alimentos, eu consegui ficar aberta. Isso. Só que ninguém ia, porque as academias fecharam. Suplemento não era mais a prioridade. Sim. A prioridade era sobreviver. Verdade. Desesperador. Verdade. E aí eu fiquei. E aí eu conseguia, tipo, me pagar. Conseguia pagar. Os custos. Não fiquei devendo ninguém. Fiz um empréstimo pessoal, na minha conta pessoal. Comecei para pagar os fornecedores. Eu nunca fiquei devendo ninguém. E fui indo, cara. Fui indo. Quando a pandemia acabou, né, que as pessoas começaram a voltar, eu comecei a investir em marketing, no marketing da seguinte forma. Eu tenho um site, mas eu não quero vender no site. Eu não quero vender no site, porque eu quero o cliente, eu quero atender o cliente, eu quero fidelizar o meu cliente. Eu tenho cliente que está 7 anos comigo, então eu quero fidelizar o meu cliente. Então, eu contratei uma empresa que faz o Google ADS, né? Eu falei, eu não quero vender no site. Vocês vão ter que jogar todo mundo para minha loja. Certo. E assim eles fazem. Comecei a botar, eu queria fortalecer a minha marca. Casal Monstro, eu registrei no INPI, então é minha marca. E eu falei, eu quero fortalecer a marca. Casal Monstro é a marca. E aí eu comecei a jogar outdoor lá na ilha, né, que é na Ilha do Governador onde fica. Comecei a botar outdoor, todo mundo vendo a minha imagem, porque eu já tava... Ainda não tava conhecidona, mas eu já era... Ali no Rio, ali. Não, eu já era como atleta, as pessoas já me conheciam. Sim. Comecei a jogar... E a minha imagem também choca, né? Eu no double bíceps, todo mundo para olhar. E aí comecei a jogar outdoor, nas academias comecei a comprar o espaço para adesivar os bebedouros, sabe? Com o QR Code da loja. Comecei a fazer um trabalho para ficar de marketing pesado. Investi muito. As garrafinhas com a logo da loja, Instagram e telefone, todo mundo que ia comprar ganhava garrafinha até hoje. Ganha garrafinha. E aí eu comecei a fazer um trabalho de empreendedorismo ferrado e eu não tinha nem noção que eu era boa nisso.
Isso foi pós-pandemia ou na pandemia? Pós-pandemia, assim. Tipo, a pandemia 23 acabou ali, aqui. Então, 22. 22. E aí, em 23, eu explodi. E por que você explodiu? Você lembra? Lembro, porque eu fiz um vídeo, uma live bem polêmica no meu carro. E sobre uma situação que estava acontecendo dentro do meu nicho, né? Porque o nicho... Eu falo isso, existe o mundo maromba e o nicho maromba. A pandemia, ela trouxe... as pessoas começaram a consumir muito conteúdo digital, né? Conteúdo online e tal. E aí, muitas pessoas que não eram do mundo maromba viram um nicho muito promissor para ganhos financeiros. E essas pessoas que são bons comunicadores começaram a entrar nesse nicho. Então, essas pessoas que começaram a consumir esse conteúdo digital começaram a ter uma ideia completamente truncada do que é o fisiculturismo. Sim. E aí isso é complicado, porque as pessoas conhecem o fisiculturismo, eu sempre falo, tem o fisiculturismo real, que é de onde eu venho, e o virtual, que é o que a maioria das pessoas hoje conhecem, sabe? E aí as pessoas começaram a consumir e tal, e aí estava acontecendo uma treta dentro lá do meu nicho, né? E aí teve uma resolução que eu achei boa, e eu meio que desabafei numa live no carro, como eu sempre faço. Uma live de 17 minutos. E como eu era uma coisa muito... Eu sou muito sanguínea e o fisiculturismo, pra mim, ele é muito latente. Eu comecei a chorar. De alívio, de raiva. Nossa, dá até vontade de chorar. É foda. O fisiculturismo, pra mim, cara, é minha vida. Minha vida. E aí... Eu, tipo, beleza, fiz lá... chorei e tal. Aí desliguei a live. Cara... De noite, em casa, um amigo meu me manda o WhatsApp. Ale, você tá no YouTube. Eu falei, oi? Tô aonde? Eu não tenho canal. Você tá no YouTube. Cara, ele começou a me mandar. Esses Mundo de Marombeiro, esses sites de... Você tava em todos. Numa polêmica fodida. E aí eu falei, caraca. Falei, meu irmão... E aí eu liguei para um amigo meu e falei, cara, me passa o número do seu advogado, que eu acho que vai dar merda. Mas não deu. E aí o Igor Fina, que é o que me imita, né? Maravilhoso, por sinal. É perfeito. Ele me imita tão bem que tem hora que eu não sei se sou eu ou se... Claro que eu escuto ele assim também, em podcast. E aí o Igor me chamou no direct, naquela época eu conseguia responder o direct, né? Que hoje em dia eu não consigo mais. Ele me chamou e ele perguntou, ele falou, Ale, você faria o meu podcast, o Tell Me Baby? Aí eu falei, claro. Aí fui lá e foi o primeiro podcast. Quando eu fui no Igor, que ele foi, eu até falo, eu sou muito grata ao Igor, porque o Igor me deu visibilidade. As pessoas, total, eu já falei pra ele isso 1000 vezes, eu sempre falo isso. A gente é bem amigo hoje em dia. As pessoas começaram a me ouvir, né? As pessoas que me conheceram. Primeiro conheceram o lado caricato que eu tenho, né? De humor e tal. Mas naquele podcast eu falei muita coisa também de conteúdo. E aí outras pessoas começaram a me convidar para podcast. Aí o outro que eu fiz foi A Vida é um Caos. Nesse, que é do Peterson, o Peterson já foi personal comigo, trabalhou comigo numa academia lá na Barra. E hoje ele é nutricionista e tal. Quando ele me chamou, esse podcast foi muito, muito, muito conteúdo. E ali, muita informação. Muita informação. E aí as pessoas... Você deu uma aula, né? E aí as pessoas falaram, cara, quem é essa mulher? Quem é essa mulher? De onde veio? Porque as pessoas conheciam uma coisa só, a internet só da pandemia. Sim. Eu tava lá na internet com os meus seguidores que curtiam o esporte de verdade. E ali foi, cara, dali começou. Então, aí começou uma loucura. Eu lembro que no primeiro ano eu fiz o Igor Fina em fevereiro de 2023. Sim. A Vida é um Caos, eu fiz em março de 2023. O Arnold foi em abril. Quando eu cheguei no Arnold de 2023, eu tinha 25 mil seguidores lá como atleta, eu já tava com 60 mil seguidores. Caracas. A internet ela é incrível. E aí, eu falei... E assim, era muito louco. Eu olhava... Sabe aquele... Não tem ali o contador que dá curtida? É só de 100 em 100, né? Era 100, aí 100, 100, 100, 100.
Cara, aquilo começou, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Eram os cortes que estavam saindo, eu não tinha nem TikTok, então tinha conta no TikTok que monetizava com os meus cortes. Caramba, eu sou até e não amiga era de nem dois sua. desgraçados, nem era minha. Eu sou até amiga de dois, que eu... Hoje ele até faz, às vezes, uns trabalhos pra mim. Então, cara, eu falei, cara, o que tá acontecendo? Quando eu cheguei, olha só, cheguei no Arnold de 2023, eu falei, será que alguém me conhece lá agora? Olha só, velho, fui eu, a minha amiga Michele, desgraçada, tá grávida agora, linda. Eu e Michele, e o meu assessor hoje, que é o Rui, ele já trabalha comigo há 5 anos, fazendo design, o design gráfico. Hoje ele é meu assessor, hoje ele é tudo, né, da minha vida. Ele fazia o design gráfico e ele mora em São Paulo. Ele sempre foi me pegar no aeroporto, ele sempre fazia isso. Me pegava no aeroporto, me deixava no hotel. Aí ele falou, não, eu vou com vocês. Graças a Deus, ele tava, porque ele é grande. Quando eu cheguei com a Michele, já de cara, uma pessoa, Ale Grimaldi, posso tirar uma foto? Eu, pode. Quando eu olhei, tinha, sei lá, umas 50 pessoas, começou a fazer uma fila, eu não conseguia entrar. Eu não conseguia entrar. E eu falei, meu Deus do céu. E aí fui andando, e aí o Rui ainda ia tentando assim, sabe? As pessoas a ler, e aí eu ia abraçando todo mundo, porque eu sou assim, né? Eu ia abraçando todo mundo. Gente, chegou tipo assim, eu cheguei no evento umas 10 horas da manhã, porque eu tenho credencial de lojista e pode entrar antes, né? Quando começou a encher e tal, quando deu umas 4h30, eu tava numa estafa, porque todo mundo pedia pra eu gritar. Ali faz um vídeo, xinga meu marido de frango desgraçado, xinga meu marido de não sei o quê, eu não sei o que lá. Na época nem tinha frango desgraçado, era vou matar um só. E aí eu falei, cara, 4h30, eu falei, gente, pelo amor de Deus, eu tenho que ir embora, eu tô na merda. Aí o Rui foi me levando assim, eu e a Michelle, eu falei, gente, eu nunca fiquei tão cansada na minha vida. Você não tinha noção do seu tamanho. Aí, no Arnold seguinte, um ano depois, 2024, foi 2000... foi o ano passado, né? Isso. Não, minto. Então, não. Então, isso que aconteceu não foi no Arnold. Isso que aconteceu foi no Olímpia. No Olímpia Brasil. Quando eu fui pro Arnold, em 2000 Não, velho, eu tô errando as datas. Olha essa minha cabeça. Não, olha só. Eu explodi em 2022. 22. Final da 22. E aí, foi em 22. E aí, quando eu fui no Arnold de 2022, aconteceu isso. Ah, entendi. 2023, eu já tava com o pessoal, uma equipe. Que eram os caras que eu investi na minha carreira, nem tô mais com eles, mas eles eu investi na minha carreira e tal. Eles falaram, a gente vai com você no Arnold pra ver como é que é? O termômetro, né? Sentir, né? E aí eu fui com 7 pessoas. Cheguei lá em 2023, porque eu bombei um ano antes. Cheguei lá em 2023, na feira. Cara, eu já tava ali, tinha 60 mil numa feira, na outra já tava com 150 mil. Nossa. Caracoles. Mais que dobrou. Quando eu entrei, fudeu. Já na fila, porque eu tinha que pegar a credencial, eu tinha que entrar na fila. Já começou. Aí eu já tava com câmera, com tudo, aí foi muito sinistro. Foi um boom. Foi um boom, cara. Foi um boom. Esse ano, agora, quando eu fui... Aí, velho... Foi em abril que a Ju foi, né? Fomos agora em São Paulo, a Ju foi. Velho, agora, quando eu fui, foi foda. Aí, agora, é muito... Eu tenho que ir... Tava com o nariz operado, né? Tava recente, não tava? Tava com o nariz operado, tava com 17 dias de cirurgia, da rinoplastia, ninguém podia encostar no meu nariz. E você lá dentro. O médico falou pra mim, os primeiros 2 meses, ninguém pode encostar no teu nariz. Nossa, ninguém pode encostar no teu nariz. Eu, assim, cara, fudeu. Lá é muito cheio, né? Gente. Aí o Rui grandão, aí o Rui foi comigo, aí eu ia assim, ó. Aí eu entrei antes, cara, quando a gente tava o Argolo também, o Rui, quando a gente entrou vazio ainda, uma pessoa pediu pra tirar foto, daqui a pouco tinha 100 pessoas. Aí o Argolo, tirando foto, que a pessoa dava o celular, aí ele tirava uma foto assim, eu falei, Argolo, pelo amor de Deus, uma, rápido, que senão a gente não vai sair daqui. E aí eles tentaram ir me levando e andando, as pessoas vinham andando e tirando selfie assim comigo. Legal. Porque, cara, eu faço questão de atender todo mundo, sabe? Sim. Porque, primeiro que eu não tenho noção. Eu não tenho noção. Não, você não tem. Eu não tenho, Não tem, não. Vocês sabem, né? Eu não tenho noção da dimensão. Eu não consigo mensurar isso. Eu não consigo ter essa noção, porque, cara, eu sou uma pessoa que acorda todo dia de madrugada, faço meu cardio 3h15 da manhã,
saio pra loja 20 para as 6, limpo a loja, passo pano, sabe? Lavo o banheiro. Cara, trabalho na loja. Então, assim, como eu venho de uma geração Pé no chão? pé no chão, eu sei que hoje eu estou, mas amanhã eu posso não estar. Sim. E quem eu sou vai sempre superar onde eu estou. Verdade, Eu não mudei quem eu sou. verdade. Então, pra mim, é muito difícil codificar isso. Outro dia o cara falou pra mim, você é famosa. Eu falei, não, filho, famosa é a Fernanda Torres. Eu sou conhecida no meu nicho. Eu não sou famosa. Não viaja nessa maionese. E aí eu não tenho essa noção, sabe? Então, pra mim, é sempre uma... Quando uma pessoa vem e fala, você mudou minha vida, eu choro. Cara, que legal. Mas Eu isso choro, mas porque... É bom, você impactou a vida de alguém. Não, isso então, muito mas legal. mas as pessoas não são assim, né? É assim, porque um monte de gente vai falar isso, cara, eu tô sempre chorando. Tô sempre assim, eu fico muito emocionada, cara. Eu também. Eu fico muito Você emocionada. aqui é só uma casa, mas eu sou uma chorona. Então eu fico, a pessoa fala, esses dias, e direct eu não consigo ver todos, mas quando, às vezes eu consigo ver, o garoto falou, olha, eu sei que você não vai ler isso nunca, adoro quando fala isso. Sei que você não vai ler isso nunca, você mudou a minha vida, eu tava um quadro de depressão, obeso, hoje eu treino, hoje eu tô de bem com a vida. Cara, aí eu mandei um áudio pra ele, eu falei, engano seu, desgraçado, tô lendo. Cara, ele pirou, ele falou, meu Deus, aí já tenho vontade de chorar, porque, cara, você, é foda isso, você tem o poder de mudar a vida das pessoas com nada. Assim, eu não faço nada pra mudar a vida da pessoa, eu sou eu. Então, quando você consegue mudar a vida das pessoas sendo você mesmo, cara, pensa isso. Eu não fiz nada, eu falei pra ele, mas eu não fiz nada. Aí ele falou, Ale, você é necessária. Eu ouço muito isso. Só com o seu Eu ouço conhecimento. muito isso. Você é necessária. Muita gente que me segue não treina, não faz dieta, nem quer fazer... sabe, não quer saber nada de hormônio, mas tá ali por causa da minha personalidade, por causa da minha vivência, por causa da minha maturidade, da vivência, por causa da minha idade, né? É que a maturidade não tem nada a ver com a idade, mas muitas mulheres se identificam porque passaram dos 50, sabe? E aí falam, meu Deus, olha como é que você é de bem com a vida, de não sei o quê. Então, essa coisa, sabe, a minha personalidade, acho que faz... Hoje eu acho que eu furei a bolha. Essa é muito autêntica, verdadeira. Eu furei a bolha. Eu furei a bolha do mundo maromba. É sabe? verdade. Eu tenho gente que nem tá aí. Mas tá por você. Eu tava em Fortaleza no evento, lá no Armagedon. Cheguei no aeroporto, um casal de nerds. Assim, você vê, sabe, que a pessoa não tá ali, não me segue porque ela treina. Ali, caraca, a gente adora quando você fala, a gente adora, não sei o quê. Então, assim, cara, isso pra mim é zerar a vida, cara. Eu acho muito legal porque os teus vídeos, né, aqueles curtinhos que você faz, a gente vê que tem muito, assim, de você, né, aquela autenticidade sua, mas, cara, você dá aula ali, você dá aulas e aulas. Hormônio, então, nossa, quer saber de hormônio? Vai lá, entra lá no perfil da Lê. Nas caixinhas que você diz, Nas né? caixinhas. O que aconteceu... E fala, porque sabe, né? Então, o que aconteceu, isso foi uma coisa natural, tá? Porque, assim, eu tenho conhecimento. Sim. E o meu jeito com os meus amigos é zoeira. Eu sou quinta série total, assim, com os meus amigos. Modo quinta série ativado. Então, calhou de... O que acontece? Claro que a Lê não é... Aquilo ali, a zoeira é 1% de quem eu sou. Sim. Eu tenho muito mais coisa. Claro. E talvez esses podcasts mais sérios que eu esteja fazendo, as pessoas estão conhecendo um outro lado também, né? Então, assim, eu sou muito emotiva, eu sou muito carinhosa, eu sou romântica. As pessoas acham que eu vou socar a cara do cara, né? Tipo assim, vai me dar flores! Socar o cara. Não, cara, eu sou extremamente romântica, eu sou dedicada. Quando eu sou apaixonada, eu sou aquela que faz surpresas. Eu sou assim, porque eu sou muito Eu também. emoção. Eu sou muita emoção. Então, o que aconteceu? Eu, quando respondo uma caixinha, como eu encaro como se eu estivesse respondendo para um amigo meu. Certo. Então, na caixinha, eu falo o que eu falaria para os meus amigos mais próximos, né? Que eu sempre falo, desgraçado, não me inferniza não, hein? Para os meus amigos. Então, calhou de eu ter esse lado cômico, né? Isso é meu... e eu responderia para um amigo meu assim, zoando ele. Então a caixinha ficou perfeita, porque as respostas são engraçadas e informativas. É verdade. Porque eu dou a informação de uma maneira que você vai entender. Você... Mas foi cagada, tá? Não foi pensada. Porque o que acontece?
eu não sou desse mundo. Então tem Sim. muita coisa, eu não entendo nada. Sim. Nada. Mas você fala de um jeito que mesmo eu não sendo desse mundo, eu consigo Entendi. captar a mensagem. Eu acho que é por isso que eu cresci Essa é a essência. na internet. Exatamente. Por isso que eu cresci. Porque as pessoas que são leigas, elas conseguem entender. Cara, eu já vi muito bom. vários comentários assim, a pessoa falando, Ali, eu não entendo nada de hormônio, não quero nunca tomar isso, mas, Sim. cara, eu entendo tudo que você fala. É falar o difícil na linguagem fácil. É, né? porque, cara, eu sei falar da forma técnica. Você tem Tanto que muito se dom. você for no meu canal do YouTube, mesmo tendo humor, porque é meu, humor é inerente É do meu seu, ser. aham. Eu não sei ser de outro jeito. Mesmo tendo humor, tem informações mais técnicas. Então, eu sei, mas o que adianta eu falar se a maioria não vai entender? Exatamente. É foda, cara. Eu tenho que dar informação. Isso é linguística, né? Neurolinguística, né, cara? Você tem que atingir o maior número de pessoas. Se eu quero fazer o bem para as pessoas, eu tenho que ter uma linguagem que atinja o maior número de pessoas. Sim. O problema é o seguinte: as pessoas ficam muito presas ao ego. A pessoa quer falar a palavra difícil, falar difícil para mostrar que ela sabe. Ela sabe. Cara, não é isso que determina a tua autoridade. A autoridade não tá em você falar difícil para mostrar que você sabe. Tá exatamente no número de pessoas que você consegue persuadir. Verdade. Então, a linguagem que você vai usar, quanto mais fácil o entendimento, Melhor. maior a persuasão, né? E Ale, outra coisa. Eu olho assim de fora esses campeonatos. A gente acha que o atleta ele só sobe ali, passa, não sei o que, prepara o corpo, né, para ficar. Mas assim, quais foram os desafios? Você muito bem, você sabe, que esses atletas, né, eles enfrentam até chegar ali. Que a gente olha assim de fora e a gente acha que é muito fácil. Tá ali, fica ali 2, 3 meses em preparação e sobe ali. Então, existe um lado, assim, o fisiculturismo, com essa popularização, tudo que populariza, banaliza. Sim. Então, veio uma geração de atletas que realmente se preparam em 2, 3 meses, aí tomam muito mais substâncias do que seria necessário, fazem muito mais loucuras para subir no palco, e é a diferença do competidor e do atleta. Eu falo, todo atleta, assim, nem todo atleta é competidor e nem todo competidor é atleta. Isso muitos atletas são competidores, mas assim, tem competidor que não é atleta, que é esse cara aí, que é o rápido e tal. Mas um atleta de verdade, um cara que... Primeiro que o atleta de verdade, eu sempre falo isso, você não escolhe o palco que te escolhe. Então você não escolhe a categoria que você vai subir, a categoria te escolhe, porque depende da sua genética. Então, se eu tenho uma genética, eu jamais conseguiria subir numa categoria biquíni, que são as meninas bem fininhas, magrinhas, estrutura óssea fina. Eu tenho estrutura óssea larga, eu venho de uma família de mesomorfos, de pessoas, sabe, fortes, articulações largas, então eu nunca conseguiria ser. Então, Humanamente impossível. Eu quero ser biquíni. Não, filho, você não é o que você quer. É o que você pode. É o que você sustenta. Então, o atleta de verdade, ele primeiro, ele vai... o coach dele, o treinador, vai ver qual é a categoria que ele se enquadra. Qual seria a categoria que a genética dele favorece. Cara, um shape, eu vejo gente subindo em 1 ano, 2 anos, um shape de uma fisiculturista da minha categoria, a atleta vai levar pelo menos 10 anos para conquistar um shape de nível de woman's physique. Se for para conquistar um shape de fato, né? Não eu tinha 28 anos de treino e mesmo quando eu comecei a competir, eu levei 4 anos para me enquadrar no padrão, porque são padrões. Então, vamos botar um atleta de verdade. Cara, você pensa aí, tem que ser uma pessoa que tem uma bagagem de pelo menos uns 10 anos nessa vida. Fato. A não ser que seja uma categoria mais... que dependa de menos muscularidade. Falando bodybuilder. Esse atleta, ele tá em preparação o ano inteiro, todos os anos. O que acontece é que ele tem um período de off-season. O que é o off-season? É fora de temporada. É pra comer merda? Não. É uma dieta onde você, no off-season, você vai comer mais calorias, mais carboidratos, mais proteína, para que você tenha mais energia para treinar, que você tenha mais substrato para fazer síntese proteica. Então, é um momento onde você vai ganhar volume. Não importa se vai ganhar gordura também.
a ideia é que você ganhe menos gordura, né, do que massa muscular. Sim. E não é só a hipertrofia. Eu sempre explico isso. A gente tem a hipertrofia da miofibrila, que é a unidade muscular, e a gente tem a hipertrofia sarcoplasmática, que é do meio aonde essas fibras estão inseridas. O fisiculturista trabalha com essas duas hipertrofias. Então, a ideia nesse off-season é que você ganhe volume com mais qualidade, o maior nível de qualidade que você puder. Então, a gente mantém o cardio para não acumular muita gordura e tal. E aí você entra no pré-contest, que é o pré-contest é pré-competição, aonde vai restringindo mais essa dieta, né? E você vai secando. A gente chama de depletação. Depletação, porque vai depletando, você vai sendo destruído. Caralho. Você vai depletando, você vai perdendo tudo, né? Tudo. E aí, eu fazia esse pré-contest com 20 semanas antes da competição. Muitos atletas fazem com 12, como eu usava muito pouco hormônio, eu precisava de mais tempo. Sabe? Porque é o que eu falo. Aí a galera fala, esse hormônio seca. Não é isso, é que o atleta, ele começa, quando ele já tá nessa fase secando, ele usa alguns tipos de hormônio que não aromatizam e tal, e aí criou-se esse mito que esses hormônios secam. Não é. Ele seca porque ele tá numa dieta fodida. Então é isso. O cara que é atleta de verdade, ele fica a vida inteira nesse off-season, pré-contest, e ele abre mão de muitas coisas. Ele abre mão de vida social, ele abre mão de sair à noite, porque ele precisa ter as horas de sono, porque o sono vai ser importante para a construção, né? Ele abre mão de repente, e ele tem que fazer... por exemplo, eu carreguei muita marmita para festa, sabe? De aniversário e de tudo. Eu carreguei muita marmita, porque às vezes você vai para um lugar que você vai ficar 5 horas, e aí já são 2 refeições suas. Tem gente que não quer, então abre mão de ir pra festa, sabe? Enfim, abre mão de relacionamentos. O atleta de verdade, ele abre mão de relacionamentos. As pessoas, elas não entendem, né? Porque... Mas eu entendo que elas não entendam, porque é uma escolha sua, não é do outro. Então, se você é casado... eu sempre falo isso, gente, é muito complicado você ter um relacionamento e o teu parceiro, teu marido, tua esposa, não aceitarem o que você faz. Porque vai dar merda. É verdade. Vai dar merda, você vai se ferrar. Eu tô com calor. É bom pra você. Eu tô com calor, você fica com calor. Pode ir lá, meter. Porra, eu fico com calor. Diminuir, na verdade. Então, cara, muito bom. Estou com calor. Eu tô com calor. Então, assim, não adianta falar assim, porque é diferente. Quando a tua família, teu pai, tua mãe não aceitam e você é independente, você vai sair de casa. Tem. E quando você é casado e tem filhos? Como é que você sai? Como é que você faz? Então, a pessoa, ela pode ser atleta sem ser competidor. Você pode ter um estilo de vida, um lifestyle bodybuilding, né? Porque você ama aquilo, sem que comprometa, sem que você tenha essa parte do pré-contest, que é onde realmente você não pode, sabe, mijar fora do pinico. Então você não precisa ter esse pré-contest e você pode viver o lifestyle. Então você vai conseguir ter sua vida social com a tua família, sem atrapalhar o teu shape, por exemplo. Então eu falo isso, as pessoas que entram no esporte, elas têm que ter algumas coisas na cabeça. Você não vai ficar rico sendo fisiculturista. Isso que a mídia te vende é mentira. É igual futebol. Um vai ser milionário, a maioria vai ser fudido. Verdade. Então não acha que você vai ter Ferrari, Porsche, igual ficam te mostrando na internet, porque você não vai. Então isso é a primeira mentira. Você vai gastar todo o seu dinheiro com isso. Eu nunca tive patrocínio, nada disso. Era você por você mesmo. Por mim, a última competição que eu não consegui embarcar, eu gastei 40 mil. E olha que eu só usava um hormônio, Masteron, que era barato. E usava pouquíssimo GH. Então tilápia, quilos de tilápia. O quilo da tilápia era R$45. Então, assim... Muito caro. Não era tilápia congelada, era fresca. O filé com 150 gramas. Pô, sinistro. Então, assim... É muita coisa. Então, primeira coisa, não acho que você vai ficar rico porque você não vai. Não acho que você vai ter patrocínio porque você também não vai. O patrocínio hoje, ele é para influencer. Eu tenho um engajamento fodido e não tenho patrocínio. Porque você não quer? Não, ainda não me ofereceram mesmo. Então,
E eu também não vou aceitar de qualquer coisa, né? Mas assim, então não acha que você pra ser patrocinado, você não tem que ser atleta, você tem que ser influenciador. Certo. Então, se você for um influenciador atleta, beleza. Sim. Né? Outra coisa, não acha que você vai conseguir estar casado e a tua mulher, o teu marido tá contra aquilo, você não acha que você vai manter o seu casamento, porque você não vai. Ou é um ou é outro. Não vai. Verdade. Então, essas coisas, elas precisam serem ditas, sabe? Porque as pessoas vão iludidas. Sim. E acabam se frustrando. E é isso, cara. Você pode ter um shape maneiro, você pode ter um lifestyle, né? Como eu tive durante 28 anos sem subir no palco. Sabe? O palco, ele eu sempre falo isso, o fisiculturismo, assim, você ganhar um troféu do fisiculturismo não significa exatamente nada. É um esporte de comparação. Subiram 10 merda, menos merda ganha. Tu entendeu? É um esporte de comparação, não é, você não faz cesta, você não faz gol. Nada. É de comparação. É 10 verdade. ruim, o menos ruim vai ganhar. Sim. Alguém tem que ganhar. Sim. Verdade. Então isso não se libertem dessa vaidade. Porque eu sempre falo, o troféu do fisiculturismo pra mim não significa nada. Deixei em várias competições fora do Brasil, larguei lá porque era ruim de trazer. Alguns joguei fora, outros botei exposto lá na loja, que é um acumulador de poeira. Certo. É mais um lugar para ficar limpando. O troféu do fisiculturista é isso. É isso. Isso é o troféu. Que você vai levar para onde você foi. Por isso que quando você falou ex-atleta, eu não sou ex-atleta, porque a minha vida é exatamente como sempre foi. A única coisa que eu não faço mais é usar o hormônio e depletar. Fazer o pré-contest. Eu não faço. Hoje eu sou atleta do lifestyle. Sim. Então, assim, e se manter, e assim, essa coisa do físico, ela é uma coisa tão forte que aonde eu chego, as pessoas perguntam, você é fisiculturista, né? Então isso você vai levar contigo. E essa galera nova que chega queimando a largada, que é a galera que não esperou a construção do shape, que começa a usar uma porrada de hormônio, eu falo, não importa o tempo que você leve para chegar no seu shape, no seu melhor shape, importa quanto tempo você vai se manter nele. Verdade. Então, a garotada de 20 anos que está queimando a largada, com 53, não vai estar como eu. Não vai estar. E eu aposto que você quiser. Lá, né? E se chegar, né? Não vai estar. E se chegar. Então, quanto mais tempo você se mantiver naquilo, melhor fisiculturista você é. Então, eu cheguei aqui com... a pessoa me olha e já fala. Você olha pra mim e você fala, não, ele é fisiculturista. Sim, sim. Então, assim, eu até brinco, porque eu falo assim, e eu nem tô numa condição boa. Aí as pessoas olham pra mim e falam, cara... Sendo humilde. Não é isso. É porque eu tenho um padrão de bom que era do palco. O ótimo pra mim é o meu shape do palco. Caraca. Aquele é o ótimo. Esse, pra mim, é o ruim. É o meu shape de off. Mas as pessoas... Então, mas é isso. Mas pra maioria dos seres humanos, tá foda, tá seco. Sim. Então, assim, é isso, cara. É isso, assim, que eu sempre falo pra garotada. Não queimem a largada pra que vocês se mantenham bem por muito mais tempo. E aí muita gente me questiona. Não é possível que ela não toma mais hormônio com esse shape... Cara, as pessoas não entendem que eu usei hormônio durante 8 anos. Eu treino e faço dieta, vai fazer agora 41 anos. Uau. 8 anos de hormônio jamais superarão 41 anos de treino e dieta. E tudo que eu fazia, eu continuo fazendo. Na mesma intensidade. Dedicação. Então, as pessoas têm que entender que quando a diferença de quem construiu um shape realmente de verdade, sem nenhum ergogênico, porque não é só o hormônio que é ergogênico, é diurético, é estimulante, é insulina, é GH. Eu fiz a GH com 42 anos, eu ainda continuo usando GH. Por quê? Porque eu sou véia. E velho tem que usar GH. Eu uso uma dose fisiológica com acompanhamento do meu médico, para melhorar o quê? Qualidade de vida, melhorar a pele, melhorar cabelo, recuperação, regeneração celular, essas coisas. Então, assim, e ele nem é um hormônio androgênico, né? É um hormônio que atrapalha a sua produção hormonal. Sim. E nem a sua própria produção de IGH. Você continua produzindo igual. Então, assim, eu falo isso, cara. Essa galera que vem, sabe, fica questionando, mas como é que... Aí eu falo, gente, aceita. É mais fácil vocês aceitarem, porra. O meu médico, o doutor Guilherme, que é o Luiz Guilherme, né?
Ele entra nos posts e fala, é verdade que eu sou médico, eu vejo todos os hormônios. E eu tô com o meu eixo, por sorte, voltou ao normal. E eu não entrei ainda na menopausa com 53 anos. Eu tô ainda menstruando e os meus níveis hormonais estão normais. Estradiol, progesterona e a testosterona. Normal. Uau. Então, assim, mas tá próximo. Tá próximo. Da merda, com certeza. Só se eu fosse Tutankhamon, né? Tá próximo, isso aí é fato. E eu já tô preparada psicologicamente pra isso. Né? É porque muda muito, né? Então, é isso que eu falo. Eu vejo essas mulheres que pós 50, né, 50 a mais, que me seguem com força, assim, porque eu sempre falo isso. Eu vejo muito médico pegando as mulheres que estão na menopausa, climatério, e botando hormônios androgênicos, esteroides anabolizantes androgênicos. E não é. A gente tem que repor o que a gente já produziu um dia e parou de produzir. Ninguém produz oxandrolona, ninguém produz nandrolona, ninguém produz gestrinona. Sabe, a gente produz o quê? Estradiol e progesterona. A mulher produz uma quantidade muito baixa de testosterona. E os exames, eles não são confiáveis, esses exames de testosterona na mulher, porque as máquinas elas são calibradas para mensurar a testosterona do homem, que é 10, 20 vezes maior. Não, é mais de 20 vezes maior do que da mulher. Então, aqueles exames, eles não podem muito ser levados em consideração. Então, assim, a testosterona para a mulher, ela tem a mesma importância que o estradiol para o homem. Você já viu o homem repor estradiol? Não existe. Não. Só quando ele quer mudar de gênero. Entende? E a mesma coisa a mulher. Então, a mulher faz reposição de estradiol, de progesterona e, às vezes, pode ser que precise de uma testosterona em gel com uma concentração muito baixinha. Sabe? Então, eu sempre explico isso para as mulheres. E eu tô preparada para isso. Para na hora que eu tiver que repor meu estradiol, sabe? Repor minha progesterona e vambora pra luta. Ale, eu já fui na sua loja no Rio. Maravilhosa. Gente, a gente chega lá, é o mundo, tá? De verdade. Você já foi agora ela nova? Fomos na inauguração. Na inauguração, tinha verdade. Tanta gente. Verdade, tava verdade. Bem abafadona. É porque eu ainda nem contei isso na história da loja, né? Porque chegou esse ano, eu ainda peguei a loja do lado e ainda ampliei. Hoje a loja tá com 80 metros quadrados. Então, a gente vai voltar agora. Da loja, você falou no começo que você não tinha pretensão, né, de abrir um negócio. Mas, assim, você abriu, é maior sucesso, né? É inegável, a gente chega lá, até nas redes sociais. A sua irmã, eu sempre falo com ela quando eu quero alguma coisa, a Ju traz pra mim, maravilhosa, dá uma aula. Toda vez ela me dá uma aula. Eu fico assim, meu Deus do céu. O pessoal acha que eu sou inteligente porque não conhece ela. Caracoles. Quando eu conversei com ela, a Jussara falou assim, ela vai te dar uma aula, tá? Eu falei, e ela deu. Mas assim, Ale, quais foram os aprendizados, né, que você teve ao gerir a tua loja? Você vê que você era lá em cima, aí você desceu, agora você ampliou. Conta um pouquinho pra gente aí. Cara, o aprendizado que eu tive... até essa coisa da expansão, vou contar isso pra você entender por que foi aprendizado. Começou a ficar pequena essa loja, pra mim começou a ficar pequena. Muito estoque, o meu escritório aqui em cima virou um cafofo, eu tinha que ficar no meio de um monte de caixa, isso vai me dando nervoso, que eu sou muito organizada. E eu queria botar mais produto, eu não tinha onde botar as prateleiras entulhadas. Eu falei, cara, eu preciso de mais espaço. Então vagou a minha loja, tem uma loja à direita, tinha, né? Uma loja à direita e uma loja à esquerda. A da esquerda vagou. Aí eu fiquei assim, vou pegar, não vou pegar, vou pegar, não vou pegar, vou pegar. 6 meses nessa merda. Quando eu decidi pegar, o cara, a menina pegou ontem. Nossa. Não, é bem feito. Sabe por quê? Sabe o que eu aprendi? Empreendedor tem que ter coragem. Isso, verdade. Covarde vai falir. Uau. O empreendedor, ele tem que ter coragem. E ali foi a maior lição no mundo do empreendedorismo que eu tive. Eu falei, bem feito pra você. É pra você aprender que aquela coragem que eu tive de descer da sala pra loja sem perguntar o preço do aluguel, me faltou pra ampliar. Cara, eu falei, cara, que idiota. Como é que eu tive coragem numa época que eu tinha muito menos... recurso, né? Aonde eu perdi isso? Aí, filha, 3 tapas na cara, né? Eu falei, não. Aí eu fiquei... Falei, não.
E a loja da direita era, tipo, impossível da menina sair. Era uma coisa, assim, impossível. Aí você ficou ali no meio. Fiquei no meio. Eu falei, cara, meu Deus, não é possível. Eu aprendi a lição. Da pior Me maneira. ajuda. E aí eu falei, cara, e eu fiquei com aquilo na cabeça. Mas, cara, eu fiquei mentalizando tanto aquilo. Eu falei, cara, eu vou ampliar. Eu vou ampliar. Eu vou ampliar, eu vou ampliar. Deu um ano. Domingo eu tô em casa. O porteiro lá é o Léo. Cara, ele é maravilhoso. Faz tudo pra gente, assim. É um cara... Domingo, o Léo me liga. Eu falei, meu Deus, pegou fogo a loja. Cara, me liga domingo. É. Eu já... Cara, quando eu vi o telefone dele, meu coração já começou a palpitar. Aí ele... Alessandra... Que ele chama de Alessandra, a única pessoa, acho, no mundo. Alessandra... Vagou a loja. Eu, Aí ele, a loja do lado vagou. Eu falei, Léo, é de um cara que tem várias lojas lá e ele é amigo do cara. Eu falei, liga pro Donato agora e fala que é minha. Eu fui a mesma Lê que desceu da sala 304 pra loja P. A mesma. E aí eu falei, é minha. E aí eu falei, cara, agora vai. Então, a maior lição que eu aprendi no mundo do empreendedorismo, que é uma coisa que tá muito ligada também ao fisiculturismo, é ter coragem. O mundo é dos corajosos. Verdade, ainda mais pra empreender. Cara, para você ter sucesso, você tem que ter coragem, porque muitas vezes você vai ter que assumir coisas que você nem sabe que você é capaz de cumprir. Verdade. E aí você vai... Por quê, cara? Eu sempre falo isso. Eu não acredito em sonhos. Eu falo isso em todo podcast. Me dá raiva quando você fala, meu sonho... É como se eu falasse, meu sonho é ter uma loja maior. Nunca vai ter, filha. Não. Preste atenção que você nunca vai ter. Sonhou, nunca vai ter. Você tem quando você traça metas. Então, a minha meta era ter uma loja maior. O que quando você... O seu cérebro entende o seguinte, quando você determina que aquilo é uma meta, toda a sua energia vai ser canalizada para fazer o que tem que ser feito. E isso eu fazia no palco. A minha meta é subir com o meu melhor físico. De todos os anos que eu subi com o meu melhor físico da vida. Então, eu nunca sofri me preparando, porque a minha mente entendia que eu precisava fazer aquilo para chegar onde eu queria. Então, eu projetava a minha imagem no palco como eu queria estar. E eu falava, se é comer tilápia com abobrinha 20 semanas, eu vou comer sem reclamar. Porque o processo, por mais doloroso que ele seja, é o único caminho para você chegar aonde você quer. Verdade. Então, se você quer se formar em medicina, você tem que cursar a medicina, a faculdade, especialização. Não existe chegar na meta sem o processo. Isso não existe. Verdade. Não é o pirlim-pim-pim que você faz assim e aparece em outro lugar. Então, quando a pessoa entende que ela precisa do processo para chegar onde ela tem que chegar, o processo não é doloroso. Porque você sabe que tem um objetivo. Então, é isso. Tanto para o fisiculturismo quanto para os negócios, é o mesmo princípio. Então, tenha coragem, tenha metas e passe pelo processo. Sabe? Curta o processo, porque é isso que vai te levar onde você quer, o sucesso. Aliás, eu sempre falo aqui que as marcas têm que ter uma cara. E a gente vê que a loja é a sua cara, né? Hoje tem outros negócios que você tá, é a sua cara. Você acha que quando você botou a cara, o negócio começou a vender mais, você trouxe produtos novos com a cara da Alê? Sim, com certeza. Como eu comecei a ficar mais conhecida, eu sempre quis vincular a minha imagem a Casal Monstro Suplementos. Né? Porque a loja é um reflexo de quem eu sou. Sim. Cada coisa, agora na ampliação da loja, por exemplo, eu que desenhei tudo, eu que fiz... Eu não tive arquiteto. E a loja tá maneira, né? Tá, eu top. fiz tudo do jeito que eu queria. Então, ali é a minha cara. Então, por exemplo, tem marcas de suplemento que eu não vendo. Por quê? Porque eu não usaria. Então, o que eu sou na internet, eu sou na vida. Na vida. Então, por que você não vende isso? Porque não presta e eu não tomaria isso, então não vendo. Então, eu só vendo o que eu usaria, ou o que eu uso ou o que eu usaria. Então, eu falei, eu preciso realmente vincular a minha imagem a isso, porque sou eu. A loja é uma extensão de quem eu sou. Certo. E aí isso deu muito certo, porque eu vendo hoje pro Brasil todo e as pessoas mandam mensagem pra ela falando, é muito engraçado.
Eu vi a Lê falando, eu falo, é desgraçado, sou eu. A pessoa não, tipo assim, quase morre. Tem gente que chora. Imagina que você não tá na loja, né? Aí, outro dia, o cara não... Aí ele achou que era inteligência artificial. Aí ele fala... Aí ele... Mas é você mesmo? Não sou eu, não. É uma inteligência artificial que tá falando com você, retardado, não sei o quê. Aí a pessoa... Caraca, ali é você! É surreal. Então, assim, isso fez realmente muito a diferença. Porque a pessoa sabe que não vai comprar uma merda. A pessoa sabe que não vai cair em cilada. O cara chega lá, eu quero uma whey isolada. Que é bem mais caro, né? Aí eu falo, você é intolerante à lactose? É prescrição? Não. Você é intolerante à lactose? Não. Eu falei, então tu é rico, né? Quer me dar dinheiro? Não. Eu falei, então usa um concentrado. Eu falo real. Eu ganharia mais dinheiro se ele comprasse isolado? Ganharia, mas... Cara, pode de quem você é, né? Pô, o cara te falou, eu quero um termogênico. Eu falei, você faz dieta? Ele, não. Eu falei, então não gaste seu dinheiro, paga nutricionista que é melhor. E mandou ajuda. Porque aí eu deixei de vender um termogênico. Mas, cara, eu vendi verdade. Sim. Cara, é muito sinistro. Aí as pessoas falam, mas aí você não vai vender? Eu vendo por isso. Porque esse cara que não comprou o termogênico, quando ele precisar de alguma coisa, ele vai lá. Ele vai me chamar, porque ele sabe que eu não vou passar ele pra trás. Então, os princípios, os valores que a gente traz na essência do ser humano é que vão fazer toda a diferença no que você está construindo. Seja um negócio, seja um projeto, sabe? Então, isso aí ninguém tira, cara. Não tem como tirar. Isso é meu. É seu. E funcionou muito. E uma coisa legal, que eu trabalho com essa galera uma empresa que faz o ADS, né? E eles falaram assim, outro dia o Thiago me mandou assim, a gente sabe que a nossa cliente é famosa quando a busca do Google está. Aí ele me mandou, Loja da Alegrimaldi. Loja da Alegrimaldi. Ele falou que é o que mais aparece. E aí o Google, ele já linkou. Exatamente. Ele já linkou a loja a mim, sabe? Eu falei, pô, não acredito, ele é muito legal isso. Sua marca hoje tem a cara e a sua cara. Não, muito legal. verdade, é real. E você já pensou em franquear algum momento? A loja, Então, assim, já. Expandir? Eu tenho um projeto de franquia. Vem, Não, mas olha só. Patrezinho. Vocês vão entender. Eu tenho um projeto de franquia. Muito legal. A arquiteta fez uns containers. Eu tive a ideia, porque na pandemia um amigo meu começou a fazer moradia em container, não sei o quê. Aí eu falei, cara, eu vou fazer... Esse projeto tá desde 2020 engavetado. E eram 2 containers, um de... a 10... eu não lembro como é que é por peso, eu acho, o container. Mas era um de 10 e um de 20. Eu acho que era 10 metros quadrados, 20 metros quadrados, alguma coisa assim. Acho que é isso. E aí tinha e tinha os quiosques de shopping e tal. Beleza, o projeto tá tudo pronto, aquela coffee, né, de franquia, tudo pronto. Aí eu me perguntei, a Casal Monstro é Alegrimaldi. Sim. Eu não posso deixar... Como é que eu vou controlar isso? Você não vai. Eu não vou. Então, o cara vai montar uma loja no Acre e aí eu não vendo essa marca, ele vai vender por baixo do pano. Sim. Essa marca. E não vou ter vida. Eu não vou ter vida, porque eu vou ter que ficar tomando conta, botando gente pra tomar conta. Aí eu falei, ai não, cara. Então, assim, como hoje eu tenho esse compromisso comigo, não é com o cliente, comigo, de ser honesta, eu não tenho como botar outras pessoas usando o meu nome. Tá certo. Então, eu engavetei isso. Então, a Casal Monstro envia pro Brasil todo e é isso. E aí eu tô com outros projetos, que são projetos online, que que vão alcançar outros países até. Hoje o meu e-book está sendo traduzido para ser vendido nos Estados Unidos e primeiro nos países da América do Sul e futuramente para os Estados Unidos. Legal, que top. Então, assim, é isso, cara. Então, isso eu consigo ter controle. Você já viu aquele filme Fome de Poder do McDonald's? Já. Exatamente. Eles queriam fazer esse controle, porque aí chega lá, o cara não pode vender frango frito, como é que é esse controle? Então tem que trazer o controle todo pra ela. É isso. Se não tem o controle, você queima a tua marca. Isso. E a minha marca sou eu. É o meu nome. É jogar o seu nome na lama. E eu não quis arriscar, então eu engavetei isso. E você tá dando palestras, né? Tô palestrando. E como que foi? Nossa, isso é muito interessante, porque eu sempre quis palestrar. Todo mundo fala, palestra não dá dinheiro, que dá dinheiro é coisa online. Tá, mas palestra te dá autoridade. Sim.
E eu gosto do olho no olho. Eu gosto de... quando tô palestrando, eu olho para cada pessoa como ela tá me olhando. E você vai vendo o termômetro da pessoa... Sabe? Você vai vendo aquela coisa, a pessoa querendo conhecimento. Isso é muito motivante para mim. Sim. Muito, muito, muito. E aí eu tentava, cara, eu quero palestrar, mas não tinha, assim, oportunidade, sabe? Eu tinha o e-book, tinha o meu curso que é online, que é o meu curso que é o Dossiê dos Anabolizantes, que é um curso com videoaulas, mas não rolava palestra. Até que, eu vou até falar dela aqui, uma maravilhosa, a Kate, que é lá do Acre, lá de Cruzeiro do Sul. Ela mandou uma mensagem lá pra loja falando: eu gostaria de falar com a assessoria da Alegrimaldi. Eu não tinha ainda assessor. Você não tinha assessor? Não, eu não tava tão profissional assim. Eu não tinha assessor. Ela falou que era... Eu falei: sou eu mesmo, desgraçada, fala comigo. Aí ela: meu Deus, Ale, é você e tal. Aí ela falou assim: quanto você cobra pra fazer uma live? Eu: oi? As pessoas cobram? Aí ela: cobram. Falei: como assim? Eu nunca cobrei pra fazer uma live. Ela: as pessoas cobram. É teu tempo. E eu não tinha essa noção. Cara, o meu tempo é 1 hora da minha vida. Tempo vale. E aí eu falei: quanto você paga normalmente? Ela falou: X. Eu falei: tá bom. Aí ela foi e me contratou pra fazer uma live com ela. Aí eu fiz uma live. Aí acabou a live, era sobre hormônio. Acabou a live... Não, era sobre suplemento. Acabou a live, ela falou: Ale, a gente vai ter que fazer outra, porque tá todo mundo aqui me mandando 1000 directs, 1000 coisas, porque quer que você fale de hormônio. Tá bom. Fizemos outra live. Aí ela falou: janeiro, isso era mais ou menos julho, assim. Janeiro eu vou reinaugurar, que ela é dona da Bonecas de Ferro, que é uma academia que atende 700 mulheres. Só mulher. No Cruzeiro do Sul. É uma história linda dela, assim, muito foda. Ela devolve autoestima pra essas mulheres. É muito foda. Boneca de ferro? Bonecas de Ferro. E aí ela virou pra mim e falou assim: eu vou reinaugurar a academia, tô montando um espaço maior. Eu quero que você venha pra inauguração e eu quero que você palestre. Põe na tua agenda 17 de janeiro. Ali foi sua primeira Não, palestra. aí eu falei: cara, não achei que era real. Era real. Aí foi a minha primeira palestra. E aí eu fui pra lá. Cara, eu nasci pra falar, cara. O palco já não era algo estranho pra mim, porque eu já subia no palco pra competir com 300 milhões de pessoas me vendo de biquíni. Então eu não tenho problema nenhum com isso. Falar, se deixar eu falo pro resto da vida, assim, eu não paro nunca mais. E eu domino o assunto. Então eu subi lá e, cara... Juntou o útil com o agradável. Foi muito incrível, assim. Legal. E aí ela já me contratou pra segunda palestra. E aí eu falei: cara, eu não tenho tempo de vender a minha palestra. Hoje, presença VIP. Eu não tenho tempo. E aí entrou o Rui. O Rui trabalhava comigo há 5 anos. Como designer, né, gráfico, e ele virou pra mim um tempo antes de acontecer isso. Ele falou: vamos fazer alguma coisa pra gente ganhar dinheiro? Eu falei: tipo o quê? Você pode fazer um e-book, eu faço o layout. Eu falei: mas eu não posso, porque eu já tenho os meninos que trabalham com os infoprodutos. E eu acabei de... Ele falou: a gente faz um e-book de suplemento. Eu falei: mas eu acabei de fazer um e-book de suplemento, que vai ser lançado, tá sendo lançado agora. Eu não posso, tem que ser uma outra coisa. Eu falei: eu vou pensar em alguma coisa. Quando aconteceu isso das palestras, eu falei: já sei que o Rui vai fazer. Cheguei pra ele e falei: Rui, eu preciso de um assessor que venda a minha imagem, venda a minha palestra, venda a minha presença VIP, que faça a minha agenda, que cuide da minha vida. Topa. Eu te dou um percentual X e tal. Agora. E aí, filho, foi para um outro patamar. Porque ele realmente faz isso. Então eu já vou palestrar, eu vou participar da mesa redonda de um evento dia 22 de junho, que é o 360 Saúde Feminina. Vai estar o Adam Abas e a Ale Pinheiro, e eu vou estar na mesa redonda. Eu vou começar agora uma turnê de um talk show com o Bruno Moraes, que é um fechamento comigo, que chama Papo de Peso. A gente vai estar em Caruaru em julho, e a gente vai provavelmente fazer uma turnê com isso. Já tem palestra em Fortaleza. E aí, hoje, o Rui... Eu sem o Rui hoje, fudeu. Né? Fudeu, porque o Rui, ele é... Assim, ele organiza a minha vida, ele diz não
por mim, eu não preciso mais dizer não para as pessoas. Ele faz as exigências para eu ter conforto, sabe? Ele pensa em coisas que eu não pensaria e que eu não conseguiria fazer. E aí, ele, além de tudo, a minha música foi ele que fez a letra. Ah, que legal. Foi ele? Foi ele. Caraca, isso que legal. E do nada, tá? Ele virou pra mim e falou assim... Ele hoje é meu editor do YouTube, então meus vídeos ele edita. Ele cuida do meu YouTube, ele cuida do meu TikTok. Só meu Instagram que é o que cuida. Você cuida do seu Instagram? Tudo. Eu que decido o que vai postar, eu que faço a edição no CapCut. O Instagram eu cuido pessoalmente. E aí, ele virou pra mim e falou assim... Ele é muito bonzinho. Ele, Anjo, o que você acha? Ele é muito carinhosinho, sabe assim? Anjo, o que você acha de ter uma música no seu YouTube? Eu achei que era uma música, que ele ia pegar uma música de algum lugar. Eu falei, cara, mas não é estranho ter uma música, vai dar copyright e tal. Aí ele, não, relaxa. Deu 3 dias, ele me manda, tá pronta a sua música. Cara, eu chorei 3 horas seguidas, assim. Liguei pra ele. Cara, calma, que você vai passar mal. Eu não acreditando, porque a letra da música é só de uma pessoa que me conhece profundamente, que teria a capacidade de fazer aquela letra. Ele que escreveu mesmo. Poxa, que legal. Ele que escreveu. Por exemplo, a música tem várias partes. Ela fala assim, alegre mal de o terror dos que estão só sonhando. Porque eu não acredito em sonho. Então, tem umas coisas que só quem me conhece muito profundamente. E aí ele fez a música, ele escolheu qual ia ser o ritmo dessa música, né? O estilo dessa música. E aí ele tem um amigo que é rapper, que ele faz até as capas de CD lá do cara. CD não, né? Aquelas capas do Spotify, né? E aí ele contratou o cara pra cantar a música e ficou... Ele fez tudo. Álvaro, põe pra gente aqui a música, tá? Não esquece. Álvaro, eu também quero uma música. Hoje, olha, o que te rentabiliza mais? A loja ou, né, a vida de influencer, de palestra? De influencer eu ainda não ganho nada. Nada? Nada. Por quê? O meu e-book agora começou a vender mais. Eu pego esse dinheiro do e-book, pago o Rui, pago o Argolo, que é o meu câmera hoje. Então, assim, hoje eu quero que o Rui seja full time, só trabalhe comigo. E para ele só trabalhar comigo, eu preciso cobrir os outros clientes dele. Hoje ele tá 80% comigo, ainda falta. Então, tudo que eu rentabilizo, porque assim, fazer YouTube é muito caro. Sim. Hoje, para eu manter o YouTube, eu gasto mais ou menos uns 10 mil a 12 mil por mês. Só para manter Só para manter. Então, eu ainda vivo do meu trabalho. Essa coisa dos infoprodutos, eles estão, o que está entrando, tá sendo reinvestido, porque eu tô pensando lá na frente. Sim. É a vida do empreendedor. Então, hoje eu tenho metas dentro desse mundo de influencer, que eu até aceitar esse nome influencer, eu demorei muito tempo. Porque eu falava... Sério? Porque eu ficava com raiva. Eu falava, eu tenho profissão. Sim. Eu achava que, na minha cabeça, influência é quem não deu certo em nada E tá tentando. Caramba. E eu hoje entendo o que é influenciar realmente a vida das pessoas. Né? Entendo. Entende. Hoje eu entendo. E hoje eu entendo também que eu sou um produto. Isso. E quando eu entendi que eu sou um produto, eu entendi que eu hoje sou, na verdade, uma empresa. A Alegre Maldi é uma empresa. Sim. Então, hoje eu tenho... eu abri uma nova empresa, que o Rui é meu sócio. A gente tem a Alegre Maldi Marketing e Produção Limitada. Sim. Porque eu já estou pensando lá na frente. Eu tenho na minha empresa a Alegre Maldi, né? Como pessoa física, né? Que acaba virando uma empresa. Eu tenho um departamento de infoprodutos, que é o Nani e o Alan, que trabalham comigo. E eles são meus sócios nos infoprodutos. Eu tenho o Rui, que faz toda essa parte de agenda, YouTube, né? Eu tenho, que é fixo dessa empresa. Eu tenho o Argolo, que é freelancer, né? Que eu ainda não posso ter ele fixo, mas ele é freelancer. E eu tenho o Rodolfo, que é um anjo que caiu do céu, que permeia em todas essas áreas, que hoje está trabalhando 0800 para mim. Porque ele acreditou no projeto. Eu falei, eu não posso ter você, porque ele é aqui, ó. Ele é o cara das métricas, ele é o cara que entende de YouTube, ele é o cara que entende de métrica de Instagram, de TikTok. Então, ele é
o cara. E eu falei, Rodolfo, ele já trabalhou comigo. Lembra que eu falei que tinha uma agência? Ele era dessa agência, ele era o cara que lidava comigo. Depois essa agência se desfez e ele me procurou. Eu falei, eu não posso ter você na minha equipe porque eu não tenho dinheiro pra te pagar. Cara, aí hoje eu vou chorar. Pode ficar à vontade. Pode chorar, não tem problema. Porque é foda isso. Tão bom quando as pessoas acreditam nos nossos sonhos, né? Nas metas. Não nos sonhos. Meta, desculpa. O Rodolfo virou pra mim e falou assim, Rodolfo, eu vou ganhar grana e... Deixa eu respirar, peraí. Tá. Senão eu não vou conseguir falar. Tranquilo. Eu vou ganhar dinheiro e eu vou te contratar, porque eu acho você muito foda. Ele falou pra mim, não, você não vai ganhar dinheiro, eu vou te ajudar a ganhar esse dinheiro. Nossa. Porque eu acredito muito em você. Então eu vou estar junto. Cara, e ele é um cara tão proativo. Ele entrou e ele faz, assim, 1000 coisas. Ele faz reunião com os meninos do Infoproduto. Ele faz reunião com o Rui. Ele traz novas ideias pra mim. Ele analisa. Ele vai lá e analisa todos os meus vídeos. Vídeo que deu mais de 1 milhão de views. Por que esse vídeo funcionou? Ali replica esse vídeo. Então ele é um cara... Olha, eu sou assim, gente, chorona. É foda. Porque as pessoas... É a maior prova de que a pessoa acredita. De que eu tô no caminho certo. Porque ele é um cara foda. E ele não ia se meter numa coisa que vai fracassar. Então ele fala pra mim, cara, te conhecer foi uma das melhores coisas, porque você me conquistou. Você tem um potencial fodido. A Ju fala isso também. Então, assim, ele falou, você tem o poder de fazer o bem para as pessoas que estão em volta de você. As pessoas crescem contigo. Nossa, a Jussara falou você não vai sozinha. Você sempre carrega as pessoas que falam. Exatamente. E não é só dele que eu ouço isso. O Rui fala isso pra mim. Ele fala, você mudou a minha vida e você muda a minha vida todos os dias. Cara, isso é muito foda, porque assim... sabe o que eu acredito que seja sucesso? Sabe como é que eu vou ter sucesso? Fazendo as pessoas que estão comigo nessa caminhada terem a mesma mentalidade que eu. Você entende? Se todo mundo pensar como eu penso, eu vou explodir. E se eu explodir, todo mundo que tá comigo vai explodir junto. Pra você ter uma ideia, eu tô com um projeto em que, com os meninos do Infoproduto, que tem mais 2 pessoas, não posso contar do projeto. Mas tem mais 2 pessoas nesse projeto. Essas 2 pessoas que estão nesse projeto... os meninos do Infoproduto falaram assim, não, normalmente o percentual é 10% para esses especialistas, você fica com 50% e a gente fica com 30%. Falei, não vou fazer. Por quê? Eu só vou fazer se for 25% para cada um. Vocês são uma empresa, vocês ganham 25%. Eu 25%, fulano 25%, fulano 25%. Ali, mas não é assim, porque o projeto tá aí porque você é especialista, expert. Eu falei, mas sem eles eu não conseguiria. Porque eu não vou fazer sozinho, eu não tô afim. Então, eu falei, ou é assim ou não vai ter. Legal. E aí eles aceitaram de outro jeito, né? Então, quem trabalha comigo vai sempre trabalhar feliz. O Rui fala muito isso, porque o Rui é um cara muito foda no que ele faz, no design gráfico. Ele é fora da curva, ele é um design artístico. E isso não é técnica, é dom. Sim. O Rui tem que vir aqui também, né? Eu vou trazer ele, o Rui tem que ver, porque ele é muito foda. Quero conhecer. Ele fala isso pra mim. Quando eu conheci ele lá 5 anos atrás, ele foi fazer uma arte pra mim, eu falei, quanto você cobra? Era um freelance, que depois ele passou a ser fixo. Quanto você cobra fazer isso? Ele deu um preço, eu falei, tá de sacanagem? Isso aí é o preço da arte que eu faço. Tá errado. Você tem que valorizar o teu trabalho. Ele fala isso até hoje. Ele fala, eu ia fazer um trabalho pra você e você achou barato demais e você falou que eu tinha que me valorizar. Ele falou esses dias, ele falou isso pra mim. E eu falo isso pra ele até hoje, porque ele deprecia muito o trabalho dele, sabe? Esses dias ele falou, quanto é que eu cobro? Eu falei assim, uma arte tua é R$150, filho. No mínimo. No mínimo. Aí ele falou, não, mas eu cobrava 70. Eu falei, deixa eu te explicar. Ele me zoou porque eu falo canvas, e não é Canva.
E eu, porra, não é minha área. Aí agora eu falo de propósito. Aí eu falei, meu querido, 70 é essa aqui, ó. Printei uma arte que eu fiz pra loja no Canvas. Mandei, eu falei, essa é 70, a sua é 150. Ele riu pra caramba. Então, quando ele falou, eu falei, quanto que é pra você ser meu editor do YouTube? É tanto. Eu falei, não, tanto tá de sacanagem, porque eu tenho noção de quanto custa. Eu vou te pagar tanto porque eu quero reclamar. Com esse tanto que eu vou te pagar, eu vou poder reclamar. Não vou? Ele vai. Então, tá bom. Então, a pessoa tem que estar feliz trabalhando contigo e outra. As pessoas têm que ganhar na produtividade. Porque, além dela ter aquele fixo que ela vai ganhar, a pessoa tem que ganhar... Se eu ganhar mais, ela tem que ganhar mais também. Porque todo mundo vai estar junto comigo. Porque não é só pela grana. A pessoa quer que tenha sucesso. Sim. Você quer ver o que eu faço na minha loja? Só era eu e a minha irmã. Hoje eu tenho um vendedor. Como é que esse vendedor apareceu? Ele chegou para ser estoquista, ajudar no estoque. Era um faz-tudo, Vitinho. Um dia, depois de 2 anos, ele estava trabalhando lá na loja no aeroporto, igual um escravo. Falei, quanto você ganha? Ele, tanto. Falei assim para ele, ó, você quer aprender a vender? Você sai de lá, você quer aprender a vender? Você aqui vai ganhar isso fixo e vai dar mais ou menos isso de comissão. Você quer aprender? Quero, na hora. Eu dou para ele comissão em cima da loja inteira. Não do que ele vende. Do faturamento. Do faturamento. Poxa, legal. Porque eu quero ele vestindo a camisa. Eu não quero ele brigando com a Gláucia para vender. Porque a Gláucia é minha funcionária, mas a Gláucia ganha como uma gerente, que ela ganha com uma comissão bem maior em cima da loja toda também. Até do que eu vendo pra caramba. Eu não ganho nada. Então, eu tenho esse pensamento. Se a equipe trabalha feliz, você tem sucesso. Legal. E eu fui vendedora de loja na época da faculdade e era uma guerra, um querendo comer o rabo do outro para poder vender mais, porque tinha comissão, porque tinha meta. Comissão individual. Então a meta, ela é da loja. Quando eles batem, eu dou um prêmio. Legal. Nossa, que legal. Ou eu dei já jantar no Musselin, já dei café da manhã, buffet de café da manhã, já dei R$1.000, dei R$500 a mais no salário. Você entende? Eu tenho esse pensamento. Então, esse pensamento eu levo para a empresa Alegre Malte também. Legal, top. Assim, muita gente, você tem hoje, né, uma equipe muito grande trabalhando com você. Como é que você define meta e acompanha o resultado, né, no geral ali dessa galera toda? Eu confio neles. Porque, olha só, uma das coisas que a maturidade me trouxe foi me desprender do ego e aprender a delegar. Se eu não entendo de Canvas... Você tem que colocar alguém. Alguém tem que entender. Então, eu tô sempre na cabeça das coisas. O Rui sempre fala assim, você tem sempre razão, você vai estar sempre certa até quando você tá errada. Porque ele fala, porque você é que é a cabeça de tudo. Eu falei, não é assim. Não pensa assim. Mas tudo passa por mim, mas eu ouço. Por exemplo, eu não sigo script. Sim. Não sigo. Então o pessoal do infoproduto fala ali, tem que fazer um anúncio assim, assim, assim. Aí quer me mandar, tu fala, não me manda essa merda. Me fala qual é a informação que você precisa no anúncio. Essa, eu vou e entrego. Se me roteirizar, eu travo. Igual eu. Eu travo. Eu travo. Pra gravar, você não consegue uma frase. Eu, por exemplo, lá com o Rui, a gente agora tem 2 reuniões por semana. A gente se faz videoconferência, que ele mora em Santos, a gente tem 2 reuniões na semana, porque agora tem muita coisa, a demanda tá maior. Os meninos, quando precisa de alguma coisa, a gente se reúne e faz uma reunião, mas as coisas estão funcionando, qualquer coisa eles reportam a mim. E o Rodolfo eu falo todo dia praticamente. Então, tá funcionando, beleza. Por quê? Por que eu tenho eles? Porque eu não quero pensar no que eles pensam. O que adianta eu ter eles se eu não vou ter paz? Eu vou ficar fiscalizando o especialista? Se o cara é especialista no YouTube, eu não entendo nada, o que eu vou dar pitaco? E tá tendo resultado. Entraram nos últimos 28 dias, 3.200 inscritos. Uau. YouTube é difícil, gente. YouTube é difícil. A gente tá agora isso. YouTube é difícil. Entraram 3.200 pessoas em 28 dias. Coisa pra caramba. Tá funcionando. Tá dando
retorno. Verdade. Até aproveitando, né, no gancho, você fala que você tem equipe. E você está lançando novos produtos, né? O e-book, a questão da música. Então, tem toda essa equipe, tem que ter um planejamento por trás. A gente fala, contabilidade, jurídico. Qual a sua proximidade? Porque tem lançamentos vindo, isso traz recurso, tem imposto. Qual a sua proximidade hoje com a sua contabilidade, com o seu contador? O que ele representa para você? O meu contador da loja é o mesmo contador da minha empresa, né? Essa parte do infoproduto, como os meninos que trabalham comigo, eles têm uma empresa. Então, essa parte, eles que cuidam. Eu só vejo lá o tanto de imposto que saiu. Cara, é muito triste. Né? É muito triste. Porque o e-book vem uma grana aí, a plataforma come um dinheirão. O imposto come um dinheirão. A plataforma é na empresa ou na sua pessoa física? Não, a plataforma, eu acho que é da empresa, tá em cima da empresa. Come um dinheirão. A gente usa Eduz. Eduz, sim. O imposto come um dinheirão. Aí eles vão e prestam conta comigo. Tem a prestação de contas, eles prestam. A parte de palestra, essas coisas, a gente, tudo isso. Se vier algum patrocínio, palestra, a gente põe na minha empresa e do Rui, que é a Alegrimal de Marketing, que é o meu contador, que é o contador da loja. Sim. É o mesmo, né? É o mesmo, que tá comigo já há um tempo. Eu tive um problema sério com o contador, tá? Eu ia te perguntar isso. A minha primeira contadora, nossa, botava um terror em mim, de várias coisas, e não era muito clara, assim. Sabe quando a pessoa é honesta demais, mas aí ela acaba sendo idiota? Sabe? Que tem coisa, e aí vai te botando um terrorismo. Nossa, e aí ela chegou num nível que ela me botou um terrorismo que eu fiquei 2 dias sem dormir e eu não tenho nem ansiedade. E aí eu procurei eu já conhecia esse outro contador, procurei ele pra ele me orientar. Falou, não, olha, pelo amor de Deus, não tem nada a ver isso e tal. E aí eu vi que ela tava realmente, porque ela fez merda e ela queria botar na minha conta. Entendi. Tá? E aí eu falei, cara... Aí ele falou, ó, sai fora porque vai estourar merda, porque a merda não é nem comigo, era com outros clientes. E tu vai acabar entrando nisso. Aí eu saí fora, ele assumiu, ele não me dá trabalho, cara. Ele é ótimo. Só de não ficar me enchendo o saco já tá ótimo. Você enche o saco dos seus clientes? Não, enche o saco não. A gente sabe que tem que trazer informação, como você fala, informação de forma clara pra vocês. A gente tá agora num mundo de transformação, reforma tributária, muda tudo. Então eu gosto sempre que os clientes estejam atentos. É a mesma coisa. E aí ele que cuida dessa parte toda. Legal, top. Não, isso daí. Vamos aqui agora mudando o foco um pouco. A questão a gente se cuidar da saúde, feminina. Você acha que ela impacta diretamente na vida empresarial? Se cuidar, isso aumenta a sua performance na vida empresarial? Com certeza. Primeiro, o descanso mental, né? Você consegue ter uma saúde mental melhor. Primeiro que, assim, eu não tenho tempo para ter depressão nem ansiedade. Isso que eu falo. Quem trabalha não tem tempo. Eu não tenho tempo. Isso é coisa para quem tem tempo. Eu não tenho tempo de ter. Então, eu acredito que essa coisa de eu ter um bom condicionamento físico me ajuda muito a ter bom condicionamento mental. Né? Outra coisa que eu acho também é que essa minha coisa de rotina, de eu ter muita rotina, me ajuda também na parte empresarial. Porque como eu sou metódica e tenho rotina, eu acabo levando essa organização, né? Que a rotina é uma organização, é a vida organizada. Eu acabo levando para dentro da minha empresa. Então a minha empresa é um reflexo dessa organização. Com certeza. E agora a gente está falando um pouquinho de saúde, de mulher, né? Nossa, feminina. Você orienta o uso de hormônio em mulheres? Não, eu falo para não usarem. Justamente por eu ter usado. Porque a maioria das mulheres que querem usar hormônio esteroide anabolizante não tem nenhum objetivo que justifique e não vão ter estrutura para sustentar os colaterais. Então, a mulher, ela não vai... a mulher que quer usar é uma mulher recreativa, é uma mulher que vai na academia, que não treina forte, ela acha que treina forte, mas ela não treina forte. A dieta dela não é rigorosa, ela gosta de tomar um vinhozinho no final de semana, ela gosta de ir numa festinha, num churrasco, e aí ela quer fazer uso do hormônio porque ela acha que vai ficar mais gostosa, que vai ter shape. Cara, não vai acontecer isso. Né? E para mulher, por que o hormônio é mais danoso para mulher? Porque todo hormônio esteroide anabolizante, ou ele é a testosterona, ou ele é uma modificação da molécula de testosterona. Então, ele é um androgênio. Androgênio não é hormônio feminino, é masculino.
Quando a mulher começa a usar os hormônios esteroides anabolizantes, ela vai começar a trazer o quê? O que o hormônio masculino traz para o homem, né? As características secundárias de voz, de pelo, de maturação do pênis quando ela está na puberdade. Então, a mulher, quando ela começa a usar o hormônio esteroide anabolizante, além dos colaterais que o homem também tem, ela vai ter uma coisa chamada virilização. E o que é virilização? Ela começa a ir se transformando num homem, né? Então, isso vai depender da quantidade que usa. Nem sempre. Isso vai depender da responsividade, o quanto você é responsivo ao hormônio. E claro que alguns hormônios são mais androgênicos do que outros. Alguns hormônios, a testosterona, a mulher tem que ficar longe. Porque de cara, para você ter uma ideia, o tratamento de mulheres que querem transicionar de gênero para o gênero masculino é o uso de testosterona. E nem é na quantidade que a mulherada está usando aí, é menos. Entendi. Porque essa transição tem que ser lenta por conta dos colaterais, né, para a saúde, não colateral de virilização, que é o objetivo. Então, as mulheres, elas têm muitas perdas. Quando usa o hormônio androgênico, né, tanto o homem quanto a mulher, a gente tem inibição do nosso eixo. Então, eu sempre falo isso, você botou um hormônio para dentro, o cérebro é inteligente. Então, o hipotálamo, ele é inteligente. Ele fala, pô, tá entrando hormônio androgênico de fora, de graça. Não vou trabalhar. Então ele para de produzir um hormônio que chama GNRH, que lá na hipófise, né, que é a glândula pituitária, para de estimular o LH e o FSH. Você já ouviu falar em LH e FSH? Tem lá no nosso exame, hormônio luteinizante, folículo estimulante. No homem, esses hormônios lá no testículo, que é o testículo é a glândula sexual que produz os hormônios sexuais, vai estimular o LH, testosterona, e o FSH, a espermatogênese. Na mulher, qual é a tua glândula que produz seus hormônios? Os ovários. Então, o LH e o FSH lá nos ovários vão estimular a produção de testosterona, estradiol e progesterona e a maturação do folículo. Beleza. Quando o homem começa a usar hormônio esteroide anabolizante, ele inibe o eixo dele, mas o hormônio que ele tá botando é dele. Sim. Por isso que o homem tem que usar sempre a testosterona como base. Porque se ele usar um outro, ele para de produzir a testosterona e vai ficar batendo lá 6,5, né? Que eu sempre falo. Mas é um hormônio dele, é um hormônio que vai exacerbar as características que ele já possui. E o homem atrofia o testículo. Só que o testículo o homem está vendo. Ele vê que atrofiou. Sim. A mulher, ela começa a botar um hormônio que vai trazer características que não são dela. Qual é o hormônio principal da mulher? O estradiol, que dá as características femininas para a mulher. Ela para de produzir o estradiol, né, a progesterona e a testosterona dela, e ela começa a botar um androgênio para dentro, mesmo que não seja testosterona de fato. E aí, aos poucos, ela vai fazendo o quê? Trazendo o quê? As características masculinas. Pelo de barba, pelo corpo, né? Perda de cabelo como um homem calvo. Não é perda as entradas mesmo do cabelo. Aumento do clítoris, né? Então, assim, a rouquidão da voz, algumas... normalmente a voz ela vai ficando mais rouca e aí muda o timbre, né? Ela não fica grossa, ela fica rouca. E aí, o ovário da mulher, ele também atrofia. Só que a mulher não está vendo, porque o ovário está lá dentro. Ela não está vendo que atrofiou. E uma atrofia de ovário e uma atrofia de testículo, ela pode ser permanente. Quando acontece essa atrofia, acontece o hipogonadismo, né? Que é o órgão, a glândula sexual, ela para de produzir os hormônios. Enquanto o homem cicla os hormônios, ele tem o hipogonadismo temporário. Quando ele pode voltar ao normal? Pode, na maioria das vezes. Pode não voltar? Pode. E aí ele pode ter um hipogonadismo permanente. A mulher, a mesma coisa. Ela fica hipogonádica, ela para de produzir os hormônios dela, ela parou de usar o hormônio, pode ser que o eixo dela volte ao normal, pode ser que não. Qual a importância do ovário para a mulher? O que está dentro do ovário? Os óvulos. Então, uma garota de 18, 19, 20 anos que começa a usar hormônio, ela corre o risco de ter um hipogonadismo, de perder a função dos ovários e de não poder ser mãe nunca mais. Ah, mas eu não quero ser mãe com 20. Será que com 35 você não vai querer? Além do que não é... Ah, mas eu não quero ser mãe. Beleza.
a virilização, que é essas características que vêm, mesmo que você pare o hormônio, elas não regridem. Eu parei há 4 anos. A rouquidão diminuiu? Diminuiu. Antes eu perdi a voz. Quando eu tava no auge usando hormônio, tinha dia que a voz não saía. Hoje tem a rouquidão, tem dia que tá pior, tem dia que tá melhor. Aí depende somente se tá resfriado, se não tá. Mas ela melhorou um pouco? Melhorou. Regride? Não. Pelo regrediu? Não. Faço laser de 20 em 20 dias pra tirar a barba. Tem coisa que é irreversível. As costas, o braço, são áreas androgênicas, áreas que a mulher normalmente não tem pelos. Então, a entrada é a mesma coisa, ó. Tem entrada. Voltou a nascer cabelo? Não. Se eu quiser tirar isso aqui, eu vou ter que fazer transplante capilar. Nossa. Então, essas coisas... E eu usei pouco. Eu usava 100 miligramas de Masteron da 20ª semana à 12ª. Na 12ª até a competição, 200 miligramas. Isso tem gente que é recreativo, mulher que tá na academia treinando há 1 ano, que usa mais do que isso. Nossa. Vale a pena? A maioria usa porque não sabe o que vem pela frente. E outra, porque tem muito médico charlatão. Gente, médico não entende de hormônio esteroide anabolizante. Desculpa. São poucos, são raros. Eu vejo a pessoa falando, mas eu estou fazendo com médico. Porque os estudos, eles não são para fins estéticos. Eles são para fins terapêuticos. Nandrolona para fins terapêuticos, oximetolona para fins terapêuticos, oxandrolona para queimadura, nandrolona para pessoas em estado oncológico, tratamento oncológico, oximetolona para tratamento oncológico, a pessoa está perdendo massa muscular, mesmo comendo. Então, existe indicação, né? Terapêutica existe. Então não tem estudo para fins estéticos. Então os médicos vão de orelhada, velho. O Guilherme mesmo fala, a gente não aprende isso na faculdade. E aí tem muita gente que fala assim, viram que isso aí é um nicho milionário e começaram a prescrever hormônio. Com o que eles escutam falar, com o que eles leem na teoria, gente. A teoria é uma coisa, a prática é outra. Até agora os usos de off-label que falam, né? É off-label. Ozempic, é off-label, exatamente. E aí, o que acontece é que a pessoa fala pra mim, mas eu estou fazendo com um médico. Deixa eu te explicar. O médico, ele, se não for Jesus Cristo, ele não tem o poder de evitar o seu colateral. Verdade. O que ele vai fazer é controlar, se for um médico competente, ele vai tentar botar a menor dose possível e caso venha dar merda, tentar minimizar a merda que der. Ele não pode evitar a merda que vai dar. Porque depende da responsividade. Entendi. Então, assim, algumas mulheres usam achando, mas eu tô fazendo com o médico, tá tranquilo, porque o cara passa isso pra ela. Sim. E não tá. E não tá. Então, eu sou contra mulheres que não são atletas utilizar hormônio. As que são atletas, não, porque aí elas sabem exatamente, ou deveriam saber, o risco que elas estão assumindo, e aí elas têm uma meta maior. Agora, homens, eu não sou contra o cara usar hormônio, eu só quero que ele entenda sobre o que é, e que ele entenda o momento que aquilo vai ter algum efeito nele. Por quê? Muitas vezes o cara, ele quer fazer o uso do hormônio sem ter as estruturas fisiológicas para isso. O hormônio, ele se liga no receptor androgênico. Beleza, a gente tem receptor androgênico no corpo inteiro. A gente quer que se ligue na maior parte no receptor androgênico da célula muscular. E se tu não tem músculo, não vai se ligar. Tu entendeu? Já vai, mesmo tendo músculo, vai se ligar a outros, por isso os colaterais. Sim, sim. Mas não tendo, só vai se ligar a outros. Então as pessoas têm que entender. E outra, o cara às vezes vai usar hormônio, o cara não tem a dieta, não ingere a quantidade suficiente de proteína, porque o hormônio, ele potencializa coisas, ele não faz ninguém ficar forte. Ele potencializa a síntese proteica, ele aumenta a força, ele diminui o tempo de recuperação. O cara não treina nem direito, para que aumentar o tempo de recuperação? O cara não come a quantidade de proteína suficiente, para que aumentar a síntese proteica? O cara não tem um músculo no corpo, para que tomar? Vai se ligar aonde? Então a maioria que usa não tem o menor sentido fazer uso. Entendi. Ale, eu vi também, eu tava vendo, eu assisto seus podcasts, tá? E teve um, eu não vou me recordar o nome da academia que você falou, mas acho que era em 1900, assim que você começou, e que era dividida, né? Todas. A maioria das academias na minha época era dividida... Antes, mulher
e homem. Horário de mulher e homem. Exato. Década de 80 isso era comum. Tinha horário de mulher e homem. E na minha academia que eu treino, até o início do ano, tinha uma área de mulheres. Sério? Que era uma área que só mulher podia ir, que eram os aparelhos de perna a mais. De perna e glúteo. Ah, entendi. Era a área das mulheres, porque já era um resquício lá da década de 80. Mas na década de 80, a gente tinha academia que era horário, tinha horário pra treinar. Horário para mulher e horário pra homem. homem. E como que você vê, assim, essa evolução do mercado fitness pra gente, né? Em relação ao quê? A academia... Antes a gente via muitos homens, né? Era só homem, realmente, pra academia. Isso aí eu acho que é porque vai se mudando o padrão estético, né? Uhum. O padrão estético da década de 80 era Jane Fonda, de polainas e aulas da Jane Fonda. Você botar aí aquelas aulas de aeróbica, com sunquine por cima da meia, calça e polaina. Então eram mulheres magras, esguias, né? Então são padrões. O padrão foi mudando e hoje existe todo tem muita gente que acha bonito uma mulher com músculos, né? Então essa mudança de padrões, as mulheres no esporte e tal, isso fez com que as mulheres procurassem mais também academia, porque as mulheres procuravam mais a ginástica localizada. Então isso eu acho que veio... o que aconteceu foi por conta da procura mesmo, né? E aí as coisas foram mudando. Ah, entendi. Você quer deixar algum legado pro mundo fitness e mundo empresarial? A Ale Grimaldi quer deixar? Cara, sempre tenham coragem, que é a primeira coisa para que você construa, né? O seu sucesso vai depender do quão corajoso você é. E nunca, isso é pra vida, assim, nunca sobreponham o estar ao ser. Não esquece quem você é, porque as pessoas se perdem nisso. Verdade. E eu vejo muito isso. A pessoa começa de um jeito, aí daí a pouco, quando dá aquele boom, parece que é outra pessoa. Esquece de onde veio. Esquece as origens, né? De onde veio. É que, na verdade, ela nunca foi. É verdade. É. Ela tava se mostrando ser Ela algo que nunca não é. Só foi. para conquistar alguma coisa ali, né? A máscara cai um dia, né? É verdade. Ninguém sustenta muito tempo, né? Ale, o que mais a gente pode esperar de você nos próximos anos? Cara, eu falo assim, eu demorei muito tempo pra entrar no game. Muito tempo pra ser ouvida. As pessoas me escutavam, mas não me ouviam. Então eu entrei no game com 50 anos. Certo. E eu não saio mais. Sim, tenho certeza. Então, Não tem dúvida. vocês aguardem, porque eu vou atropelar. Atropela, Ale. Ale, a gente tem um momento, lembra da Marília Gabriela? Momento Ai, de meu frente Deus. com o Gabi? Putz. É de frente com a Tati. Umas perguntinhas bate e volta, vou deixar você com ela É agora. bem tranquilo. No treino, você prefere treinar sozinho ou com personal? Hoje com treinador, porque eu não quero pensar mais. Pré-treino ou cafezinho? Pré-treino. Pré-treino. Tá. Faturamento, agora vamos pro lado empresarial também, né? Faturamento ou lucro? Lucro, né? Pô, faturamento, vou ficar fodida lá. Vender mais ou vender melhor? Vender melhor, com certeza. Processos ou pessoas? Processos. Processos. Bodybuilding, raiz ou Nutella? Raiz, né? Não tem dúvida. Nutella. Não dá, né? Não. Você se arrepende de algo da sua trajetória? Nada. Nada? Nada. Mudaria nada? Nada. Cara, se eu mudasse qualquer coisa, eu não seria quem eu sou. Eu sempre falo isso. O passado constrói quem você é no presente. Então, as pessoas não podem viver no passado, mas elas têm que entender que elas são hoje fruto do que viveram nessa caminhada até aqui. E o futuro, nem penso, porque não existe, cara. Verdade. O futuro não existe. O futuro é uma projeção que só tá dentro da nossa cabeça. Que a gente não Então a tem gente tem que controle. viver o aqui e agora. Eu vivo cada dia como se fosse o último. Pô, que top. Tem algum músculo que você detesta ou detestava treinar? Detesto até hoje. Tem vários. Você quer vários? Não, fala um. Os glúteos. Não gosta? Glúteo e perna, não suporto. Ah, eu adoro. Eu adoro treinar glúteo e perna. É, porque provavelmente é a minha maior deficiência. E aí a gente odeia treinar o que a gente... o que sofre mais. É verdade. E uma frase, pra finalizar aqui, uma frase que te define.
Cara, eu vou te falar uma palavra que me define. Constância. Top. Constância. Ale, eu vou te pedir de estar caminhando pro final. Para mim foi uma aula, né? Como pra sempre, mim de também. conhecimento, assim, realmente Obrigado. top demais. Deixar uma mensagem pro seu ouvinte aí, uma mensagem final. Fica à vontade, né? Onde a gente te encontra nas redes sociais. Então, meu Instagram vocês vão botar aqui, né? Sim, provavelmente. Sim, claro. Cara, digita Ale Grimaldi no YouTube, que vai ter um monte de merda sobre mim. Tem várias coisas que eu nem sei que eu falei, porque colocam coisas na minha boca que eu não falei. Então, o que eu tenho pra dizer pra vocês é o seguinte: me aguardem, porque vocês ainda não vão ouvir falar muito de mim. Com certeza. Isso aí. Ale, obrigado de Obrigado a novo. vocês. Tá? Muito Foi obrigada, bom ver Ale. ver uma nova face sua de empreendedorismo. Muito legal isso, né? E, pessoal, obrigado por mais um episódio de Gestão na Veia. Segue lá, compartilha. Um abraço, obrigado a todo mundo aí. Tchau, tchau.